Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever aí, deixar o like e comentem o que você achar do vídeo aí, estará ajudando imensamente o meu trabalho. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. A história começa com a exibição do assassinato de Manor, e o cara gritou apenas uma palavra, em dinheiro. Ele estava comendo um pepino e pensou que precisava ganhar dinheiro, senão não conseguiria passar no teste político. Meio mês atrás, ele era o filho do homem mais rico de Caixa, e agora ele está devendo 2 trilhões e também ameaçaram colocá-lo na prisão. 2 semanas atrás, seu pai morreu repentinamente, e ele herdou a corporação Killing, que devia quantias astronômicas da noite para o dia. Ele passou do céu para o inferno e percebeu o quão cruel esse mundo pode ser. Imediatamente, o telefone do protagonista começou a tocar, e ele atendeu a ligação. A garota disse que havia passado nos exames e que estavam terminando o relacionamento. Imediatamente, seu sorriso desapareceu, e ele começou a gritar violentamente, sem entender por quê. Ele acreditava que precisava conversar. Foi como uma faca no coração. A garota respondeu que ele estava endividado há anos e que ela não precisava disso. Ele concordou e disse que entendia tudo. Perguntou se ela poderia lhe devolver o dinheiro que ele lhe deu antes. Metade seria suficiente. Ela desligou imediatamente. O protagonista caiu no sofá e ficou muito irritado. Disse que só lhe restava o pingente de sua mãe, pois penhorou tudo mais ontem para conseguir o dinheiro para fugir. Ele ficou muito chateado e começou a chorar. Ele acreditava que estava acabado e suas lágrimas caíram diretamente sobre o pingente. Então, ele bateu as mãos na mesa. Ele sabia que as lágrimas não o ajudariam aqui. Ele precisava enfrentar a realidade. O cara vestiu suas roupas e disse que ainda faltavam 6 meses para o julgamento. Neste momento, apenas aquela mulher poderia salvar a corporação Killing. Se ele pudesse persuadi-la, teria uma chance. Ele chutou o copo de macarrão, que caiu direto na lixeira. Ele não queria desistir assim. Depois, ele ficou perto de um prédio enorme, olhando para o mar. CEO da corporação Galaxy Group, Elan. Ela foi apelidada de Rainha do Trabalho, pois tornou a corporação lucrativa em apenas um trimestre. Ele olhou e pensou que ela era seu objetivo. Imediatamente, uma certa garota o empurrou, e ele ficou surpreso. Ele perguntou se havia feito algo de errado, pois era estranho uma garota o empurrar como um homem muito forte. Ele se virou e se considerou azarado. Depois disso, a garota foi para o telhado, abriu sua maleta e havia armas com vários dispositivos. Ela se considerava nojenta e começou a montar a maleta. Esta é o Zio, e ela é uma assassina de aluguel. Ela tinha como alvo Ian e a garota ao lado dele. Nos é mostrada Lan, a CEO, e sua guarda-costas, Mayank. Imediatamente, o protagonista ligou para a diretora Lan e disse que Zeolin era da corporação Killing. A guarda-costas ficou tensa. O protagonista disse que tinha um negócio de vários bilhões de dólares e pediu a ela que lhe desse 10 minutos para que eles pudessem conversar. O guarda-costas tentou segurá-lo e gritou com ele para sair do caminho. O protagonista estava furioso e gritou para que ela o deixasse passar imediatamente. Ela segurou suas mãos e o protagonista disse o que é que ela só queria conversar. Ela o agarrou e o jogou, dizendo para ele sumir. O protagonista gritou que ela o jogou no lugar errado, e ele voou direto para o servo. Zion sentiu que agora era a hora de atirar. O protagonista estava sozinho sob a mira de uma arma, e ela puxou o gatilho. Aconteceu que o protagonista voou passado, e ela o acertou, o que deixou o servo muito surpreso. Eles não entenderam o que aconteceu e de onde veio a bala. Zion assassina estava chateada porque atirou na pessoa errada novamente. O protagonista estava deitado no chão e não entendia o que havia acontecido, sangrando. Ele percebeu que foi atingido. Segurando sua mão disse para ele acordar, porque ele a salvou, e ela acreditava que ele não podia morrer. O protagonista estava perdendo a consciência, sentindo a força deixar seu corpo. Depois, nos mostram um certo palácio, e o protagonista pensou que era o palácio da deusa. Ele achou que estava no inferno e não pertencia ao inferno. A janela do sistema imediatamente apareceu e relatou que o sistema de contrato com a deusa foi ativado e o vínculo do hospedeiro começou. O protagonista não entende o que está acontecendo. Depois disso, ele olhou para uma enorme janela de sistema com características e estatísticas. O protagonista ficou em choque e parecia louco para ele. Ele percebeu que tinha apenas 1 hora de vida restante. Em seguida, nos mostram o hospital, onde o médico disse que era um ferimento grave e como ele ainda estava aguentando. O protagonista considerou isso um verdadeiro milagre da medicina. Imediatamente, o protagonista se levantou da cama. Zion percebeu que ele não tinha morrido e que tinha imaginado aquele sistema. Ela gritou que o cara tinha acordado e correu até ele, feliz por estar vivo, porque ele havia assustado até a morte. Ele arriscou sua vida para salvá-la, e ela se lembraria disso para sempre. O protagonista percebeu que, afinal, tinha morrido, e o sistema só lhe deu 1 hora. Se durante esse tempo ele não conseguisse concluir um contrato com a deusa, não poderia prolongar sua vida. Se ele não cumprisse os termos do contrato,
também desperdiçaria o tempo alocado em vão. O protagonista pegou o contrato e disse que queria que ela se tornasse a presidente do grupo Killan. Ele sabia que não era uma decisão fácil, mas era a única maneira dela poder salvá-lo. Ela ficou surpresa com ele, observando que, mesmo que o grupo Killan estivesse à beira da falência, eles poderiam tentar algo. Mas sua condição física ultimamente deixava muito a desejar, e ela estava pensando em se aposentar e dar um tempo. No entanto, se ele pedisse a ela poderia considerar. O protagonista começou a chorar e pediu a ela que pensasse, mas não por mais de 1 hora. E 1 hora era tudo o que ele precisava para saber qual decisão ela tinha tomado. Imediatamente, alguém apareceu e disse que o protagonista não deveria nem tentar escapar, pois iria para a prisão se não pagasse. Era Lia Shun, o líder do grupo Galaxy. Ele estava com flores e apontou o dedo para o protagonista, dizendo que o encontraria em qualquer canto de nossa galáxia. Então ele deveria se conformar. Ele assegurou que o protagonista era seu homem e que ele deveria se afastar da garota e aceitar quem ele realmente era e seu destino. O protagonista ficou surpreso com suas palavras e entendeu tudo. A garota estava envergonhada com suas palavras e Liu disse que ele não tinha chance. Imediatamente, esse homem loiro se ajoelhou, ofereceu um buquê e disse a Lanlan para se casar com ele no futuro. Ela se tornaria a esposa do presidente do grupo Galaxy e não precisaria se preocupar. A garota e o protagonista ficaram surpresos. A garota disse a ele para se levantar imediatamente, porque já havia dito que eles não teriam sucesso. Se o loiro perguntasse a Lan se ela realmente queria trair a empresa, a garota ficou surpresa com suas palavras, agarrou a cabeça e seu guarda-costas, Mayank, e perguntou se ela estava com dor de cabeça novamente. A garota respondeu que a dor estava se tornando mais frequente e seus pensamentos estavam constantemente confusos. O loiro deixou cair um buquê de flores e disse para ela parar de fingir ser uma vítima. Ele se levantou e disse a ela para escolher se queria se tornar sua esposa ou sua inimiga. A garota respondeu que decidiria se lutaria contra ele ou não, apenas depois que a dor de cabeça passasse. Quanto ao casamento, ele poderia esquecer. O loiro começou a ficar irritado e disse que havia lhe dado uma chance. Imediatamente, Ma ficou na frente de Lan e pediu a ele que se acalmasse. O homem loiro perguntou o que ela estava fingindo ser e quem ela era, afinal, para impedi-lo. Ele gritou para ela não esquecer que era ele quem pagava seu salário, não Adir. Se ela se atrevesse a impedi-la novamente, ele a demitiria imediatamente e sua irmã morreria em uma cama de hospital. O protagonista percebeu que ela era um dos objetivos de seu contrato e Mai estava muito assustada. O loiro tentou bater nela, dizendo que era uma criatura vil, mas o protagonista imediatamente segurou sua mão. Ele ordenou a Lia Shun para tirar as mãos dela. Lia Shun gritou que ele era um cachorro patético e perguntou como ele se atrevia a interferir em seus assuntos. Imediatamente, ele deu um tapa no rosto dele e disse para ele ser educado. Lia Shun ficou surpreso por ter sido atingido pelo protagonista. Mai pensou que era um desastre. O loiro estava muito ferido e respondeu que seu pai não deixaria por isso mesmo. O protagonista começou a batê-lo e disse que não se importava com ele. Se aquele velho desgraçado estivesse ali, ele também o bateria, já que não conseguia persuadir o imbecil. Ele tinha menos de 1 hora, e por isso queria se divertir finalmente com isso. O homem loiro gritou para o protagonista parar de bater e disse que ele estava errado. O protagonista ordenou a Lia Shun que saísse e fugisse. O loiro disse que ele se arrependeria. Lan ficou feliz por ele ser um cara dominador. Depois disso, a garota pegou uma caneta e assinou o contrato de Zhou-Lin, dizendo a ele que tomou uma decisão e estava muito feliz. Pegou o contrato e gritou que ela era sua deusa, e a garota ficou surpresa. Imediatamente, o sistema informou a ele que o contrato com Lan havia sido concluído com sucesso. Sua vida foi prolongada por 7 dias e ele recebeu uma recompensa, devendo se familiarizar com ela. O protagonista segurou 2 cartões e pensou em como usá-los. Eram cartões de paz mental. Uma garota começou a desmaiar e disse que estava tonta novamente. O protagonista conseguiu se virar e segurar a garota. Ele a segurou nos braços e perguntou o que estava errado com ela. Lan respondeu que estava sofrendo de dores de cabeça ultimamente, então não queria assinar o contrato. Ela tinha medo de não poder ajudá-lo e só piorar as coisas. Zolin pensou que a recompensa que o sistema lhe deu poderia ser usada em ambos os lados do contrato. Ele decidiu tentar usá-la nela. O protagonista disse que estudou várias técnicas de massagem chinesa. Talvez pudessem ajudar. A garota se sentou na cadeira e disse que estava contando com ele. O protagonista estava atrás dela fazendo algo. Annie também notou que era inútil, pois Lan já havia ido a muitos hospitais e até eminentes médicos não puderam ajudá-la. Se sua massagem ajudasse, seria um milagre. O protagonista segurou a cabeça dela e colocou um cartão, dizendo que sua técnica era única. Imediatamente, a garota ficou muito feliz e sorriu, mas não conseguia acreditar que era tão agradável. A garota se levantou e começou a dançar, dizendo que a dor de cabeça havia passado,
e era incrível. Mai percebeu que isso era melhor do que qualquer remédio. Ela agradeceu a ele por tê-la não apenas salvado, mas também curado sua doença. Ela não sabia como agradecê-lo, mas sua proximidade aumentou 3%. O protagonista entendeu que tais ações após a conclusão do contrato aumentam os pontos de proximidade. Ele achou que o sistema era muito bom. Imediatamente, ela se lembrou de algo e gritou. Ela pegou um pendrive e disse que havia informações sobre o pai dele nele. O protagonista ficou muito surpreso ao ouvir isso. Lan explicou que os endereços de e-mail do presidente diferiam em um dígito. Ela recebeu acidentalmente essa informação. Ela tinha pouco tempo e não conseguiu entender a situação com cuidado, mas estava certa de que seu pai foi morto. Ela havia se esquecido disso por causa das dores de cabeça, mas agora se lembrava. Lan sugeriu que ele fosse à delegacia e relatasse isso. O protagonista também disse que definitivamente se vingaria de quem matou seu pai. Depois de se vestir, todos os três saíram do quarto. Uma garota ficou na frente deles e os surpreendeu. Era Uziel, que disse que agora ela não poderia se esconder e deveria apenas aceitar sua morte. A garota puxou sua katana. Mai pegou seu clube de ferro. Ela percebeu que era a atiradora que havia atingido Silyn. O cara perguntou se ela precisava de ajuda. Ela se virou e disse para eles irem embora rapidamente, e ela os deteria. Lan pegou sua mão e disse que era hora de sair. Eles viraram, mas atrás deles havia outro grupo de pessoas vestidas de preto. O cara disse que não deixariam o prédio e apontou com o dedo que eles estavam terminados. Eram assassinos da Estrela Negra. Imediatamente, podem bater em dois caras com cacetetes. Eles literalmente voaram até o teto e Mai disse que abriria o caminho para eles. Ela pulou e disse que enquanto ela estivesse aqui, ninguém se atreveria a atacá-los. O loiro ficou surpreso que havia uma pessoa tão experiente ao lado do servo. E um cacetete voou em direção ao rosto do rapaz, que conseguiu desviar no último momento. E Mai bateu no chão com tanta força que rachou. O loiro ficou surpreso e até um pouco assustado. Mai ficou surpresa por ter errado no último momento. O protagonista se escondeu no rosto e ficou constrangido. O assassino começou a atingir Mai rapidamente no estômago e observou que com habilidades tão insignificantes, era melhor ela baixar a cabeça. Ele puxou o silenciador de sua arma e disse ao servo para entregar o pendrive. A garota perguntou se Shun os havia enviado e quanto ele havia pago a eles. Ela queria pagar o dobro. O cara apontou uma arma para ela e disse que não se tratava de dinheiro. Eles precisavam do pendrive e talvez de sua vida. O protagonista percebeu que não havia outra escolha e teve que arriscar. Ele pegou um mapa com uma deusa lã divina e ativou a velocidade imediatamente. O assassino começou a atirar. O protagonista correu em grande velocidade e pegou o servo para desviar imediatamente. Ele a soltou e disse para ela ter cuidado. O Xion ficou chocado por ele estar desviando de balas. O assassino não entendia como ele estava fazendo isso. Continuou atirando, mas o protagonista desviava o tempo todo. O assassino não acreditava que, com sua precisão perfeita, não conseguisse acertá-lo. Continuou puxando o gatilho, mas não havia mais balas, e percebeu que havia acabado. O assassino não entendia quem ele era. O protagonista gritou Zolyn e o atingiu com toda a velocidade bem no rosto, o que ele só conseguiu gritar. O loiro não entendia por que não o estava machucando. O assassino percebeu que ele só corria rápido, mas não tinha habilidades reais. Ele perguntou por que deveria ter medo dele e o atingiu com muita força. O protagonista voou para trás, e o servo só conseguiu gritar. Zolyn se levantou, e a garota correu até ele. Ela perguntou se ele estava bem. O cara respondeu que esse assassino era muito forte e que ele lamentava ser apenas rápido. Se soubesse alguma arte marcial. Imediatamente, Mai pulou em sua cabeça, e o protagonista ficou surpreso. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Mai respondeu que sabia lutar quando estava correndo rápido e sugeriu que trabalhassem juntos. O assassino recarregou e perguntou se ela achava que permitiria isso. O protagonista correu e disse a Mai para mirar em sua mão primeiro para derrubar a arma. Mai entendeu imediatamente e acertou sua mão com um som forte. Começaram a atacá-lo rapidamente de todos os lados. O Xion ficou chocado com a rapidez dos ataques. Xiu gritou para Mai acabar com ele, e seu bastão já estava perto da cabeça do assassino. Imediatamente, alguém repeliu seu ataque com uma katana. Era o Xion, que protegia o assassino. Imediatamente, ela pulou e cortou Mai. A garota notou que o Xion era muito ágil e que não conseguiria derrotá-la. O protagonista perguntou a ela se estava ferida. O Xion pegou Lan como refém e apontou uma katana para sua garganta. Ela ordenou que entregassem o pendrive ou ela mataria a moça. A garota disse a Colin para não ouvi-la e pediu que ele fosse mais rápido até a polícia e mostrasse o pendrive a eles. A garota deu um pequeno corte nela e ordenou que ficasse quieta. O protagonista lançou a ela um pendrive e disse ao Xion para soltar Lan. O Xion jogou Lan para os outros assassinos e ordenou que ficassem de olho nela, pois precisava verificar o conteúdo do pendrive. A moça começou a chorar,
pois havia informações importantes nele e ela o entregou. O protagonista respondeu com um sorriso no rosto que a vida dela era mais importante do que o pendrive. Ele pensou que poderia encontrar informações sobre seu pai mais tarde. Agora, a coisa mais importante era lidar com as dívidas da empresa. Depois disso, o Zion jogou Lan e disse a ele para pegá-la. Eles perguntaram a Lan se ela estava bem. A garota queria sair dali o mais rápido possível. O protagonista disse a eles para segui-lo. Lan sorriu e percebeu que havia escolhido a pessoa certa. Depois disso, o Zion disse à Estrela Negra que havia completado a última missão e mostrou o pendrive. Ela entregou-o ao assistente espancado e acrescentou que, de acordo com o contrato, ela poderia deixar a organização e não ser mais uma assassina. O cara respondeu que ela fez um ótimo trabalho, mas estava se perguntando por que ela os deixou ir assim. A garota se virou e respondeu que sempre cumpre suas promessas. Imediatamente, o assassino sacou uma arma e mirou nela, o que surpreendeu muito a garota. Ele puxou o gatilho e um tiro ressoou, acertando-a no ombro, mas a ferida não era grave. Ele perguntou se ela achava que, sabendo tanta informação sobre a organização, poderia simplesmente sair. A garota achou isso cruel, gritou para o Zion morrer e continuou atirando. A garota conseguiu desviar as balas com uma katana e a lançou nele, conseguindo desviar no último momento. Imediatamente, a garota correu e pulou pela janela. Todos ficaram surpresos e a Estrela Negra gritou para os outros a pegarem, pois ela não podia ser deixada sair. Depois disso, eles nos mostram uma grande e bela casa a tempo. O protagonista caminhou pelo corredor e pensou que o servo comandava a empresa e, finalmente, não precisava mais se preocupar com ela. Imediatamente, o protagonista ficou muito surpreso e chocado ao ver a ferida Zion à sua frente. Ele não entendia de onde essa garota tinha vindo. Nesse momento, ela estava deitada no sofá. Ele se aproximou dela e percebeu que ela estava gravemente ferida, perguntando se deveria levá-la ao hospital, mas ele não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Depois disso, o sistema descobriu que o dono precisava de ajuda e sugeriu que ele usasse um item da loja, um curativo restaurador, ao preço de 5 pontos de proximidade. Ele estava pensando que tinha apenas 7 dias de vida restantes e depois teria que depender dos pontos que o sistema lhe dava, mas não podia deixar uma garota tão bonita morrer na sua frente. Depois de aplicar o curativo restaurador em Zion, o protagonista observou cuidadosamente, preocupado com sua recuperação. Enquanto aguardava, ela acordou e ficou surpresa. O protagonista achou isso incrível porque não havia nem mesmo uma cicatriz sobrando. A garota se levantou e ficou confusa. Cobriu-se e corou enquanto perguntava se ele tinha visto o suficiente. O protagonista ficou chocado por ela ter acordado tão abruptamente. Ele coçou a cabeça e disse que a havia salvado. A garota perguntou se ele a reconhecia. O protagonista ficou surpreso e não sabia se já tinham se visto antes. A garota tocou o rosto e percebeu que tinha perdido sua máscara. Imediatamente, ela se levantou e perguntou onde estava. O protagonista respondeu que isso era a casa dele e perguntou como ela chegou aqui. A garota pegou uma fita, arrancou-a e disse que viveria ali. O protagonista ficou surpreso e disse que havia ajudado por livre e espontânea vontade e considerou que isso era invasão ao território de outra pessoa. Ela jogou um punhado de dinheiro em seu rosto e respondeu que pagaria o aluguel. O protagonista ficou encantado e disse que ela podia ficar o tempo que quisesse. Ele pensou que, como membro de uma das famílias mais ricas do passado, era bastante infeliz receber esmolas, mas enquanto estava pobre, era uma ótima renda. Depois disso, ele comeu uma maçã e se sentou no sofá. Ele pensou que agora que tinha dinheiro, não precisava se preocupar mais com comida. Agora, a coisa mais importante era encontrar uma maneira de prolongar a vida. Existem duas maneiras principais de aumentar a expectativa de vida. Uma delas é fazer um contrato com as deusas. A outra é a troca de pontos de intimidade com a deusa que assinou o contrato. Ele já assinou um contrato com Elan, então ele precisa aumentar a intimidade com ela. O protagonista decidiu chamá-la. Ele perguntou a Lan se ela tinha algum tempo livre. Gostaria de convidá-la para tomar um café. A garota respondeu rapidamente que estava ocupada e se desconectou imediatamente. O protagonista ficou muito surpreso. Ele conhece Maya, mas não tem ideia de quem é Zion. O protagonista ainda decidiu escolher Maya e mexeu na janela do sistema. Depois disso, vemos a sede dos assassinos. Duas belas mulheres estavam de pé perto da entrada. O chefe estava zangado com os assassinos e não entendia por que eram tão inúteis, porque não conseguiam completar uma tarefa tão simples. Uma certa garota apareceu e imediatamente disse a Leo para se acalmar, era a presidente Gon Manley, e ela acrescentou que ele não deveria deixá-los estragar seu humor. Leo disse que Lan já havia solicitado proteção à polícia, então ele não podia deixar de se preocupar. A garota sentou ao lado dele e Kong disse que tinha um plano de como podem resolver este caso. Ele perguntou o que ela estava oferecendo, e a garota respondeu que Lan tem um relacionamento próximo com seu guarda-costas,
e esse guarda-costas precisa urgentemente de dinheiro para o tratamento de sua irmã. Eles só precisam mirar nela. Respondeu que era um ótimo plano. Depois mostrou uma determinada loja de sapatos. Eles perguntaram por que ele havia chamado aqui. O protagonista sorriu e respondeu que gostaria que ela se tornasse sua guarda-costas. A garota concordou sem hesitar, e o protagonista perguntou se ela estava falando sério. Ela estendeu a mão e disse para lhe dar 1 milhão, e ela se tornaria sua guarda-costas. Z respondeu que sabia que ele estava passando por dificuldades financeiras no momento e queria pagar quando os negócios da empresa melhorassem. A garota se virou e disse que, como ele não tinha dinheiro, não deveria incomodá-la. O protagonista tentou explicar que não era apenas uma questão de dinheiro. Z colocou a mão no ombro dela imediatamente, e o protagonista começou a se despir. Eles ficaram irritados e jogaram o protagonista para cima, e ele voou para longe. Ele caiu nos arbustos e percebeu que, desse jeito, não seria capaz de concluir um contrato. Após 6 dias, somos mostrados na propriedade de Kill. Ele acreditava que era o fim e que sua vida terminaria hoje à meia-noite. Essa caixa é boa. Combina com ele. Uma garota apareceu e imediatamente observou que sua casa era realmente boa e que havia muitas pinturas famosas aqui. O protagonista respondeu tristemente que não fazia sentido, pois todas seriam vendidas em leilão em 6 meses. Imediatamente, o protagonista percebeu que era uma cierva que havia vindo e a chamou de sua deusa. Ele ficou feliz que ela finalmente tivesse vindo. Ela segurou o cartão e disse que havia lidado com as dívidas da empresa Kill todos esses dias. Ela conseguiu devolver 800 milhões de investimentos e 200 milhões em comissões, mas isso é apenas uma gota no oceano. Ela precisa de mais tempo para reconstruir completamente a empresa. O protagonista correu até ela e segurou suas mãos. Ele disse que sabia que não precisava do dinheiro, só queria vê-la. A garota ficou confusa e pensou que as coisas estavam indo rápido demais. Lan corou e disse que também queria vê-lo. O sistema relatou que sua proximidade aumentou 10 pontos, e ele poderia trocá-los por 10 dias. O protagonista ficou feliz por poder viver mais alguns dias. Imediatamente, o Zion apareceu com um avental e observou que o jantar já estava pronto. O protagonista se virou e ficou chocado, porque havia esquecido que ela vivia em sua casa. Imediatamente, sua proximidade diminuiu 10 pontos. Lan observou que ele tinha uma bela namorada. O protagonista ficou assustado e assegurou que ela não era sua namorada. Ele lamentou não ter tempo para trocar pontos de intimidade. Imediatamente, a cierva viu algo no celular, e o protagonista perguntou o que havia acontecido. Ela recebeu uma foto que mostrava Anne no ginásio de boxe. Lan já tinha ouvido falar desse clube, onde ocorriam lutas ilegais subterrâneas, e não entendia por que Anne estava lá. Ela achava que Anne estava indo lá para ganhar dinheiro para as despesas médicas de sua irmã, mas ultimamente, Anne estava com problemas de coordenação, e se ela entrasse no ringue, morreria. O protagonista disse que eles precisavam chamar a polícia com urgência. Lan respondeu que não, pois, se fosse pega lá, também seria presa. Ela sugeriu falar com Léo Xuan. O protagonista disse que iria com ela. Ele queria ver que truques ele era capaz de fazer. Z pensou que não seria fácil para ele conseguir um veado e que não a deixaria ir assim tão facilmente. A garota disse a ele para segui-la, e eles foram em direção à saída da casa. Z respirou fundo e notou que não passava um dia sem incidentes depois disso. Em seguida, eles nos mostraram o boxe. Jin e Mai entraram no ringue contra o lutador que a garota iria enfrentar, mas ela não o acertou novamente. E até mesmo o oponente dela ficou surpreso. Ele acertou e perguntou se ela era a versão feminina de um monge cego. Eles caíram e estavam deitados no chão. O protagonista e a garota já estavam lá. Z perguntou se Mai estava bem, e Lan apenas a chamou. A garota se levantou e perguntou por que eles estavam ali. Z disse a ela para concordar em ser sua guarda-costas. Eles responderam que ela quase foi morta, e ele queria que ela fosse sua guarda-costas. Ela perguntou se ele achava que era estúpido. O protagonista gritou que tinham pouco tempo, e ela tinha que assinar o contrato mais rápido. Ele pegou sua mão e carimbou. Ele acrescentou que assim que ela o fizesse, ele ajudaria a vencer. O sistema relatou que o contrato com a guarda-costas Mai tinha sido concluído com sucesso. Sua vida foi estendida por 7 dias. E a recompensa por assinar o contrato foi o punho divino mais precisão. Mai estava se perguntando como ele planejava ajudá-la. Ele entregou um cartão a ela e disse para não se preocupar, pois tinha um plano. Ele usou o cartão e o colocou na testa. Imediatamente atrás dela voou um punho que pretendia atingi-la. A garota, no último momento, mesmo sem olhar para o oponente, conseguiu desviar, e ele ficou muito surpreso. A garota se reagrupou e se preparou para atacar. Ela imediatamente o chutou no queixo com o pé. Ela realmente conseguiu atingir o cara, que voou para o outro lado do ringue e perdeu a consciência. Mai ficou feliz por poder agora identificar a localização do alvo. Ela correu até o protagonista e disse que ele era incrível,
e a proximidade deles aumentou em 10 pontos. Zolin riu e disse que ela fez um ótimo trabalho. O protagonista entendeu que mesmo que ele trocasse esses 10 pontos, ele ainda poderia viver por 17 dias. Ele precisava aumentar a intimidade com as duas deusas imediatamente. Lan relatou que apostou todo o dinheiro em Mai e ganhou 80 vezes mais. Ela estava certa de sua vitória. O protagonista ficou chocado porque era muito dinheiro. Zio fez um gesto de aprovação e observou que aquele era realmente um dia incrível. Mai bateu os punhos um contra o outro e disse que agora era guarda-costas de Zolin e protegeria a empresa de assassinatos. Ela assegurou a ele que não o decepcionaria. Imediatamente, o apresentador relatou que o participante derrotado estava agarrando a corda e, de acordo com as regras, poderia pedir ajuda. Mai disse ao cara que se ele quisesse lutar, poderia subir no ringue com o próximo lutador, que havia vencido 98 lutas consecutivas. Ele se encontraria cara a cara com um novo participante chamado Bomber, que era enorme e incrivelmente forte. Até Mai estava um pouco assustada. A audiência acreditou que ela estava acabada e não havia motivo para não vencer. Lan disse a Mai para ter cuidado. O protagonista pediu a ela que não se preocupasse, porque, se a situação fosse deplorável, ele interviria. O Du ficou surpreso com suas palavras. Bateram nele e disseram que não importa o quão alto ele seja, o mais importante é se ele tem habilidades. Ela o socou no estômago, mas ele não se importou. O Bomber imediatamente agarrou pela garganta, literalmente a jogou no chão e disse a ela que ela pensava muito de si mesma. Ele começou a levá-la de um lado para o outro e gritou que era hora de trazê-la de volta à terra. O apresentador gritou que ele a tinha arrastado por todo o ringue, mas estava pensando que não poderia mais ajudar sua irmã com despesas médicas. Ela realmente fez tudo o que pôde. Leoa gritou para Lan, agora ela entende o que acontece quando insulta ele. Ele assegurou que ela nunca seria capaz de mudar sua vida para melhor. O loiro continuou a rir deles e humilhá-los. O protagonista não entendia por que ele estava se comportando tão arrogantemente com seu sistema. Ele não a deixaria perder. Z gritou para mim pegar a corda. A garota ficou surpresa com suas palavras. Ela tentou atacá-lo para escapar, e o Bomber ficou surpreso com suas tentativas. A garota começou a pular para trás e ele correu atrás dela. Ele pulou e o apresentador disse que o Bomber usava seu golpe característico, uma bomba de ar no último momento. A garota conseguiu pegar a corda e se virou, vendo um cotovelo à sua frente. Houve uma explosão forte. Após um momento, tudo se acalmou, e o Bomber começou a procurar o inimigo. O protagonista apareceu no ringue, conseguiu salvá-la no último momento e a segurou em seus braços. Z disse que era a vez dele de lutar agora. Ele abaixou gentilmente do ringue, e o Du pediu a ele que tivesse cuidado. O protagonista respondeu que ela não deveria se preocupar e assegurou que poderia lidar com isso imediatamente. O árbitro bateu o sino, e a luta começou. O protagonista estava de pé no ringue, e o Bomber correu diretamente para ele. Z conseguiu desviar, e até o Bomber ficou surpreso. Ele acabou atrás dele, e Zio gritou que era tudo o que ele podia fazer. Ele o atingiu nas costas, mas ficou surpreso. O protagonista não entendeu se o Bomber era realmente um homem, porque ele tinha a sensação de ter acertado uma placa de aço. Ele tentou acertá-lo, mas o cara esquivou facilmente. O apresentador entendeu que o protagonista era rápido demais, e o Bomber estava começando a ficar cansado. Ele tentou acertá-lo novamente, mas ele desviou, e o Bomber gritou para ele parar de correr imediatamente. Leo acertou o desaparecido. O loiro gritou que Zio tinha que lutar, senão seria considerado como derrota. Lan entendeu que, embora Zolin fosse rápido, ele não sabia como lutar. Mai gritou que não havia regras assim, e ele estava inventando. Leo como gritou que aquele era o território dele e ele estava estabelecendo as regras ali. Ele podia mudar as regras do jeito que quisesse. O Du ficou zangado e o chamou de bastardo. O protagonista disse que estava tudo bem e jogaria de acordo com suas regras. Mai estava chocada, e Lan gritou para ele ter cuidado. O Bomber usou a técnica novamente, e o apresentador disse que se o protagonista não conseguisse desviar a bomba aérea, ele morreria. O protagonista pegou o cartão golpe divino e decidiu usá-lo. Ele correu para a frente e gritou alto, desferindo um golpe poderoso diretamente no bombardeiro, e ele até voou para cima. O bombardeiro caiu no chão, perdendo a consciência, e Leo ficou chocado. O homem loiro não acreditava que ele o havia derrubado com um único golpe. Lan começou a correr e gritou para as Colin que eles haviam ganho 80 bilhões imediatamente. Ela ficou muito surpresa. Mai correu até o protagonista e notou o quão forte ele era. Sua intimidade aumentou em 50 pontos, e ela o beijou na bochecha. O protagonista ficou um pouco envergonhado, mas agradeceu a ela. Ele abraçou os dois e queria ir para casa. Os dois ficaram felizes,
mas Leo apareceu e mandou que parassem. Ele perguntou se eles realmente achavam que ele os deixaria levar aqueles bilhões. O protagonista se preparou para a batalha e queria ver do que eles eram capazes. Ele rapidamente derrotou todos esses lutadores, que voaram para longe. Leo pensou que era impossível e não sabia de onde ele tirara essas habilidades marciais. Os outros lutadores estavam chocados. O protagonista se aproximou do loiro e disse que era melhor ele não ficar em seu caminho. Leo estava com medo e disse que não poderia explicar a perda de tanto dinheiro à sua família. O protagonista se preparava para acertá-lo e disse que agora era o dinheiro dele. Leo entrou em pânico e pediu a Blackstar quanto tempo ele pretendia esperar. Os assassinos apareceram imediatamente, e o cara disse que desta vez não o deixaria escapar. Leo empurrou o protagonista e tentou fugir, mas os assassinos apontaram as armas para ele. Zay e as garotas ficaram chocados e com medo, mas o protagonista percebeu que agora eles tinham problemas. Alguém apareceu de cima. Ele conheceu um astro negro e Mayate percebeu que alguém os estava ajudando. Era o Zio. Ele pensou que era um pagamento por tê-lo salvado. Sua arma era apenas uma bomba. Imediatamente, Io fugiu, e o protagonista percebeu que alguém estava lá. Zio correu e gritou que precisavam agir mais rápido. Era uma ótima oportunidade para um contra-ataque. Mai correu para a frente e chutou o assassino. O protagonista pegou outro e decidiu pegar a arma dele. Imediatamente começou a disparar contra os outros assassinos, o que os deixou chocados. Eles perguntaram se ele sabia atirar com uma pistola, e o protagonista respondeu que tinha tentado muito na vida quando era rico. Imediatamente, o protagonista pisou em um astro negro, e ele pediu a Zolin para poupá-lo. Ele disse que tinha segredos que poderia revelar em troca de sua vida. O protagonista: fiquei surpreso, mas disse a ele para falar. Ele gritou que aquele que matou seu pai foi Liu Xuan e que há evidências disso no pendrive. Lia queria fugir. Ele se virou chocado e percebeu que havia decidido traí-lo. O protagonista é muito forte e chamou o nome de Liu. Ele ficou furioso e começou a bater em Lia. Ele o atingiu com força e ele voou contra a parede. Liu avançou com tanta força que quase quebrou a parede. Imediatamente ele se aproximou dele, agarrou-o pelo pescoço, e o protagonista gritou que iria vingar seu pai, e Liu gritou que o pouparia. Ele o segurava pela gola e o arrastava, querendo que Liu lhe contasse tudo o que sabia. Blackstar disse compreensivamente a Liu que não o culpe pela traição, ele estava apenas seguindo ordens. Imediatamente, uma mesa foi colocada em seu rosto, e ele ficou muito surpreso. Era o Zio, que notou que ele havia traído seu camarada novamente. Ele ficou muito bravo, e ela imediatamente atirou nele no rosto e o matou. Ela usou seu corpo para transmitir uma mensagem a Gon Manley, pedindo que ele não incomodasse Zolin e que não o procurasse. Depois disso, vemos a casa do protagonista. Liu estava dentro e pediu a Sil para não fazer nada com ele. Ele realmente lhe contou tudo o que sabia. O protagonista estava filmando ele em vídeo. Zé disse a Liu que essa pose estava boa e queria que ele continuasse no mesmo espírito. Ele tirou uma foto e a enviou para um número desconhecido. Zio ligou para Lin e perguntou se ele tinha visto a foto. Liu Shu contou tudo a ele e assegurou que Lin pagaria por isso. Vemos Lin, que estava sentado em seu escritório, dizendo que, desde que não prejudicasse seu filho, ele estava disposto a atender às suas demandas. O protagonista respondeu que queria que ele realizasse uma coletiva de imprensa amanhã e contasse toda a verdade. Lin, o presidente do grupo Galaxy, concordou imediatamente. O homem chamou seu assistente e disse a ele para notificar a mídia de que eles realizariam uma coletiva de imprensa amanhã. Ele o entendeu. Nesse meio tempo, o protagonista trancou Liu na caixa e fechou a trava. Ele disse a ele para ficar aqui até que seu pai confessasse. O loiro estava chorando e pedindo para ser solto. O protagonista começou a sair e ele gritou que tinha medo do escuro e pediu para não o deixar sozinho. Depois, vemos o Zio, que estava vestida com o uniforme de empregada. Ela trouxe um tabuleiro e disse que havia feito sopa, oferecendo-lhe um pouco. O protagonista concordou e tomou uma xícara. Depois, Zé se levantou e perguntou se ele tinha visto o jarro de cerâmica que estava ali. A garota respondeu que sabia do que ele estava falando. Havia um tempero de caldo nele, com o qual ela fez a sopa. Imediatamente, o protagonista ficou muito chocado, agarrou-a pela garganta, caiu no chão e gritou que eram as cinzas de seu pai e que estava se desculpando com ele. A garota se inclinou e disse que estava brincando, e que o jarro levaria para o próximo quarto. O protagonista achou que ela era uma garota muito astuta. Depois disso, o protagonista estava sentado perto do altar com as cinzas de seu pai, dizendo a ele que sabia que Lin não desistiria sem lutar, se estivesse o observando. Então ele queria o pai. Para abençoá-lo imediatamente, o protagonista tirou a tampa e viu a adaga que queria emprestar de sua relíquia de família e pegou a adaga. No dia seguinte, o protagonista colocou a adaga no bolso, pois queria sair de casa, mas Yon pediu a ele para esperar. O protagonista perguntou o que aconteceu,
e a garota respondeu que suas roupas estavam muito amassadas e pediu a ele para consertá-las. O protagonista concordou com ela, e se ele não voltasse hoje, ela teria que se mudar em 6 meses. Ele partiu, e a garota disse a ele no despertar que ainda estaria esperando por ele para o jantar. Depois disso, eles nos mostram Lin realizando uma coletiva de imprensa hoje para anunciar algo importante. Mai estava ao lado do protagonista e disse que já havia contatado a polícia. Assim que ele anunciasse a verdade, eles o prenderiam imediatamente. O protagonista esperava que fosse assim. Lin se preparou para falar e gritou, apontando o dedo para o protagonista, e disse que tinha sequestrado seu filho. O protagonista respondeu que era esperado. A oficial Lu Yana apareceu imediatamente, mostrou sua insígnia e disse que ouviram uma gravação de sua conversa com o Sr. Li. Suspeitavam que ele estivesse envolvido no desaparecimento de Lia Shun e pediram que ele os acompanhasse para interrogatório. Lin gritou que já havia enviado pessoas para resgatar seu filho e que ele deveria estar livre agora. Ele perguntou se ele achava que poderia lidar com isso. O protagonista adiantou-se um pouco e respondeu que desde o momento em que perdeu tudo, ele já sabia que isso aconteceria um dia. Se não pudesse vingar seu pai, qual seria o sentido de viver? Yana disse a Colin para levantar as mãos imediatamente. Caso contrário, ela atiraria. Ele tirou abruptamente uma adaga do bolso e considerou que seu momento de acerto de contas havia chegado. No entanto, ele ficou muito surpreso ao descobrir que não era uma adaga, mas sim um pendrive. Depois disso, o protagonista decidiu assistir ao vídeo no pendrive, que continha uma gravação de como Zin matou o pai do protagonista. Foi difícil para Z assistir a essa gravação e sentir pena de seu pai. Ele se virou para a oficial Lu e perguntou se ela entendia quem era o assassino. Ambos estavam olhando para Lin imediatamente, e todas as pessoas presentes ficaram surpresas. Disseram que nem podiam pensar que esse homem era um assassino. Lu apontou a arma para ele, e ele levantou as mãos e pediu para não atirar, pois estava se rendendo. O protagonista entendeu que, mesmo que Lin fosse preso com todas as suas conexões, não seria fácil colocá-lo na prisão, e ele não podia simplesmente deixá-lo escapar. O protagonista correu diretamente em sua direção e gritou que vingaria imediatamente seu pai. O protagonista tropeçou e começou a cair bem ao lado de Lin, deixando-o muito surpreso. Ele ficou feliz por ter pego uma pistola na academia de boxe, mesmo que não tivesse balas. A oficial Lu ficou muito surpresa. Aparentemente, o protagonista não tinha uma arma em suas mãos, mas a pegou em alta velocidade. Ele caiu aos pés de Lin e pediu que não o matasse. Zing não entendia de onde ele tinha pegado a arma. A garota gritou para ele largar a arma. Caso contrário, ela atiraria. Ele não sabia o que dizer e apenas murmurou. Eles imediatamente abriram fogo nele. A polícia começou a atirar nele e o protagonista se abaixou e se defendeu. O oficial Low gritou que não havia ordenado o tiroteio e perguntou quem atirou primeiro. Os 2 policiais disseram que não foram eles. Li Zing ainda estava um pouco vivo e tossindo. Lin estava deitado no chão e perguntou a Colin se ele realmente achava que era o único lidando com sua família. Ele acreditava que não poderia vencer e estava condenado a morrer. Ele caiu de cara no chão e Mai perguntou como ele estava, e o protagonista respondeu que estava tudo bem. Lan se aproximou dele e disse que descobriu que o primeiro tiro veio do prédio em frente. O protagonista ficou surpreso com suas descobertas e ficou com raiva. Ele percebeu que a morte de seu pai era mais do que parecia. Imediatamente, o oficial lá ficou na frente dele e o chamou. Ela acenou para ele parar e acrescentou que a suspeita de que ele havia sequestrado Liao Shua não havia sido removida. Eles iriam revistar a casa dele, e ele iria com eles. Depois disso, fomos mostrados a casa do protagonista. 2 policiais procuraram tudo e relataram que não havia nada ali. Eles não encontraram nada. A garota bateu na parede com a mão e explicou que na maioria dessas casas, há passagens secretas, eles só precisam encontrar um mecanismo. O protagonista começou a entrar em pânico e disse que ela realmente sabia disso. Imediatamente, a polícia disse que encontraram um quarto secreto e que havia alguém dentro. O oficial agarrou o protagonista pela mão e o algemou, dizendo que ela compreendia sua situação, mas se ele violasse a lei, ele teria que enfrentar as consequências. A polícia abriu a porta e começou a entrar lá. Sua empregada Zion estava sentada dentro e perguntou ao protagonista por que ele estava voltando tão tarde. Zé e o oficial lá ficaram chocados e o oficial disse que não poderia mais esperar. A garota se virou para os policiais e disse que era hora de eles irem embora, e o protagonista tentou garantir que isso não era o que eles pensavam. Zion chorou e percebeu que, embora fosse melhor do que ir para a cadeia, sua reputação estava arruinada. Zion se levantou e disse que o ajudou novamente e perguntou como ele agradeceria a ela. O protagonista, com um sorriso no rosto, disse que poderia oferecer a ela o seu corpo. A garota respondeu que ele era um canalha e perguntou que tipo de pensamentos indecentes ele tinha na cabeça. O protagonista decidiu perguntar onde estava Li Haoxun. Zion respondeu que o tinha levado para o sótão,
que estava trancado para que não pudessem encontrá-lo. Ele elogiou o trabalho que ela tinha feito. Quando entraram no sótão, viram Leo deitado no chão e sangue por toda parte. O protagonista e Zion ficaram muito surpresos, e o protagonista perguntou se ela o tinha matado. A garota se sentou e respondeu que não foi ela. Ela tocou o sangue e percebeu que estava ainda quente. Então ele deve ter sido morto pouco antes de entrarem. O protagonista ficou surpreso porque a porta da frente estava trancada. A garota lançou. Algo foi dito que o assassino estava se escondendo lá. Algo entrou diretamente na ventilação acima do protagonista, do qual ele ficou surpreso. Ele abriu cuidadosamente a escotilha com a mão. Os dois subiram lá e se perguntou como ele poderia escapar tão rapidamente por uma passagem tão estreita. A garota respondeu que ele deve ser um assassino de primeira classe para conseguir fazer isso. Ela segurou seu ombro e perguntou por que ele parou, porque eles precisavam alcançá-lo. O protagonista estava muito confuso e, reunindo seus pensamentos, respondeu que estava preso. Ela decidiu rastejar por cima dele e passar, e Zé ficou envergonhado e corou porque seus seios o tocaram. Ela estava bem acima dele, e o protagonista corou ainda mais. Ela pensou que ele estava sendo vulgar e começou a batê-lo um pouco, e o protagonista assegurou que não foi sua intenção. Depois disso, eles saíram da ventilação, e a garota tirou suas luvas e disse que cuidou de Liu Xuan, e que não precisavam se preocupar em serem encontrados. Ela jogou suas luvas na lareira, e o garoto perguntou quem poderia ser o assassino. Zion respondeu para que ele não perguntasse, afinal, quanto menos ele soubesse, melhor para ele. As luvas com as provas foram queimadas. O protagonista ficou indignado e gritou que ele deveria saber que Leon foi morto bem na sua frente, e que tem medo de ser o próximo. Ele deve saber quem é seu inimigo, mesmo após a morte. A garota aceitou suas palavras e disse que Liam foi morto por Eugene e Liu Xuan foi morto por W. Kali. Ambos pertenciam à mesma organização, a Sociedade Aung. A influência da Sociedade Aung está além da imaginação dele. O protagonista ficou surpreso e se levantou da cadeira com suas palavras. Ele se lembrou de seu pai mencionando-os. A Sociedade Aung queria recrutá-lo, mas ele recusou. Eles não tinham ideia de que isso os trouxera problemas. Depois disso, somos apresentados à própria Sociedade Aung, o Clube da Cabeça do Dragão. 5 pessoas estão sentadas à mesa. Kang, vice-presidente do Grupo R, perguntou a Manley por que ele não explicava a situação. A garota respondeu que o pai e o filho da família Lai foram liquidados e as evidências em vídeo mostram que tudo foi culpa de Li Xin. Agora eles podem ficar calmos. Gaen, presidente do Grupo Gao, observou que Zhou Lin ainda não morreu. Ele achou que era uma bomba relógio. Wong Zhu, presidente da Câmara de Comércio Yan, perguntou se isso era um problema. Eles só precisam se livrar dele e pronto. Imediatamente, a garota respondeu com firmeza, o que surpreendeu a todos. Su Minju, presidente do Yantanque, disse que Zolin ainda deve a eles muito dinheiro. Se o matarem, tudo o que fizeram terá sido em vão. Precisam mantê-lo vivo e talvez consigam recuperar o restante do dinheiro. Jia notou que a empresa de matança lhe deve 220 bilhões. Wong ficou com raiva e respondeu que lhe deviam 300 bilhões. Usa Kang disse que também lhe deviam 300 bilhões. A garota disse tristemente que lhe deviam 100 bilhões. Jia disse que, com dívidas tão grandes, mesmo que vendessem Zolin, não seriam capazes de pagar. Todo o dinheiro é mais fácil para eles se livrarem. Caso contrário, ele poderia causar problemas a eles, assim como Li Zinsui tentou responder algo. Usa Kang interveio e imediatamente disse que, como não conseguiam chegar a uma decisão única, deveriam votar, deveriam levantar as mãos se concordassem em se livrar dele imediatamente. 4 em cada 5 levantaram as mãos. Você disse que eles tinham resolvido o problema. Jian Manley perdeu recentemente várias pessoas e está sendo vigiado pela polícia. Ele queria que Jian Lin lidasse com só Lin. Jia sorriu maliciosamente e disse que garantiria que a missão fosse concluída. Depois disso, eles nos mostraram a moto. Eles perguntaram a Zé quando teriam um carro. Os dois estavam andando de bicicleta. E Mai acrescentou que ela até concordou em andar de moto para o trabalho, o que não correspondia ao seu status de presidente. O protagonista respondeu que ela sabe que eles sabem que a empresa está endividada. Ele assegurou que assim que eles pagassem, poderiam comprar um carro. Eles me disseram que sua irmã tinha uma operação hoje e ela queria visitá-la. O protagonista disse que hoje não tinha nada para fazer, então a acompanharia. Mai ficou feliz. Depois disso, eles estavam dentro do hospital. A irmã dela estava coberta por um lençol. O Dr. B disse com pesar no rosto que as tentativas de ressuscitação foram mal sucedidas e a paciente faleceu. Eles caíram na cama e gritaram perguntando como isso aconteceu, porque quando ela saiu, estava tudo bem. Bi respondeu que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Ela queria que Mai aceitasse suas condolências. Eles choraram muito e pediram para a irmã acordar,
porque ela não podia partir tão cedo. Perguntaram como viveriam sem ela. O protagonista olhou para tudo isso e ficou muito triste. Ele lamentou sua morte e perguntou ao sistema se havia alguma maneira de ajudá-la. Ela respondeu que havia uma pílula de renascimento na loja do sistema. A primeira compra custaria 60 pontos de proximidade. Após a troca, ele ficaria com 0 pontos de proximidade imediatamente. O sistema informou que a troca foi concluída com sucesso e ele ficou com 0 pontos de proximidade. Ele gritou que só estava perguntando a ela e não pedindo para fazer a troca agora. Ele tem menos de um dia para viver. O sistema pensou que era uma boa escolha para ele. O protagonista respirou fundo e decidiu salvar a irmã de Mai primeiro e depois resolver a situação. Zio se levantou e pediu para não chorar, pois poderia salvar a irmã dela. Ela ficou indignada por ele estar questionando sua experiência. Eles fizeram tudo o que puderam para salvar a paciente, mas seu coração parou. Ela está definitivamente morta. O protagonista, com uma expressão séria, disse que então mostraria a ele um milagre. A garota gritou que não há meios neste mundo para trazer os mortos de volta à vida. Ele se aproximou dela e notou que era porque ela nunca tinha encontrado isso antes. O protagonista colocou uma pílula na boca de Maiana. Ele não entendia por que nada estava acontecendo, e Bi perguntou o que ele tinha dado a ela. Ele pediu que ela esperasse o medicamento fazer efeito, e a garota segurou sua mão e disse que ele tinha que sair ou ela chamaria a segurança imediatamente. Ana se levantou e disse que estava muito barulhento aqui. Imediatamente todos ficaram muito surpresos. Ana perguntou à sua irmã o que tinha acontecido. Elas ficaram chocadas ao saber que Ana tinha acordado. Perguntei como ele tinha feito isso. Esta é a primeira vez que alguém voltou à vida. O protagonista respondeu que é um remédio único que só ele possui. Ao notar isso, o protagonista olhou para o relógio e percebeu que tinha menos de meia hora de vida. Ele sentou-se em uma cadeira e se perguntou quando Mai terminaria de falar com sua irmã e viria dar a ele pontos de intimidade. Ba apareceu e imediatamente notou que todos os seus indicadores haviam voltado ao normal. Ela se alegrou e acrescentou que ele havia destruído sua visão de mundo. Ela estava se perguntando que tipo de pílula ele tinha dado a ela e se poderia fazer uma amostra para pesquisa. O protagonista ficou um pouco zangado e perguntou por que ele deveria dar a ela. Ba ficou um pouco surpresa com suas palavras. A garota respondeu que poderia pagar pelo remédio. O protagonista decidiu perguntar novamente. Ele respondeu que não custava nada em dinheiro. Na verdade, ele entendeu que tinha sacrificado sua vida para comprá-lo. A garota perguntou o que ele queria. Talvez pudessem entrar em um acordo. O sistema relatou que um novo alvo para o contrato foi descoberto. Ela não sabia o que fazer. Depois de reunir seus pensamentos, ela tem muitas receitas patenteadas que custam mais de 20 milhões. Ela sabia que não era muito, mas realmente precisava desse remédio. Seu nome é Bi, com o título de doutora divina, conhecimento em medicina. A recompensa é um excelente aumento de expectativa de vida, além de mãos ágeis. O protagonista entendeu que o tempo de vida restante era de 10 segundos. Ele ficou feliz por poder prolongar sua vida. Ele decidiu assinar o contrato, mas com uma condição adicional: ela deveria continuar a trabalhar como a médica-chefe da empresa. A garota ficou surpresa, mas concordou com a condição. O sistema relatou que ele tinha 8 segundos restantes. O protagonista ficou assustado e gritou para que ela assinasse o contrato mais rápido. Ela ficou surpresa com sua pressão e concordou. Ele tinha um segundo restante durante a assinatura, mas ela conseguiu assinar o contrato imediatamente. O sistema relatou que o tempo de vida restante era de 10 dias. E ele ficou muito feliz. Ele pegou a mão dela e disse que se sentia ótimo e agradeceu. Ela não entendeu por que ele estava tocando sua mão agora que o contrato estava assinado. Ela pediu se ele poderia dar a ela uma pílula. O protagonista concordou, mas respondeu que tinha acabado delas. Ele precisaria ir buscar mais. Ele quase esqueceu que tinha acabado de pontos de intimidade. Ela deu a ele um cartão de visita e disse que o endereço da empresa estava ali. Ela queria se encontrar lá no dia seguinte e ele não deveria se esquecer de levar a pílula com ele. Ele concordou com ela. Depois disso, Mai e Zê saíram de bicicleta. Ela agradeceu a ele por salvar sua irmã e achou que ele era uma boa pessoa. O protagonista também achou, infelizmente, que pessoas boas não vivem muito tempo. Imediatamente, Mai ficou muito surpresa. Havia uma multidão de Gnick na frente deles, e havia um bombista que gritava que era contra eles. Mai cerrava os punhos e disse a Zê que lidaria com eles. O protagonista achou que ela estava louca e disse para ela fugir. Ela viu quantas facas eles tinham. Mesmo que vencessem, definitivamente se machucariam. A garota entendeu que parecia razoável. Eles os alcançaram e não entendiam por quê. Se Liu Xun estava morto, eles os estavam perseguindo. O protagonista respondeu que eles devem ser da sociedade Hong. Eles perceberam que isso não poderia continuar por muito mais tempo,
eles têm que encontrar uma maneira de se livrar deles. O protagonista correu até a casa com escadas e disse que tinha uma ideia e que eles deveriam subir. Ele ajudou a subir e Mai perguntou sobre ele. Z respondeu que ele subiria mais tarde. Imediatamente, os gangsters começaram a subir atrás dela e queriam pegá-la, mas ficaram surpresos que Zio tinha ido embora. O protagonista pegou a barra de ferro e riu. Imediatamente gritou que era hora de agir e começou a bater nessas escadas de ferro e quebrá-las. Começaram a desmoronar, começaram a cair e gritaram que Zhou-Lin era um bastardo. Kapnik caiu e perdeu a consciência. Ele pediu a ela para não se preocupar porque ele a pegaria imediatamente. O protagonista pulou e cuidadosamente a segurou. Depois de um momento, eles pousaram no chão, e o protagonista a segurou. Mai ficou feliz que ele realmente a pegou e achou incrível. Zio também notou que ela deveria perder peso. Ela começou a esfregar nele e perguntou o que ele disse, e o protagonista se desculpou com ela. Imediatamente, sua proximidade aumentou 100 pontos. Ele estava feliz por ter ganhado tantos pontos de proximidade. Provavelmente também era um agradecimento por salvar sua irmã. O protagonista segurou Mai em seus braços e avançou. Então eles nos mostram um carro caro. Wu ficou muito bravo e bateu no carro e o chamou de idiotas. Muitas pessoas não podiam lidar com Zhou-Lin. A garota notou que a vida de Zhou-Lin não estava destinada a acabar ainda. Ela queria deixá-lo em paz para que pudessem pegar o dinheiro dele sem matá-lo. Ka ficou indignado com o que ela estava dizendo, porque se permitissem que Zhou-Lin retornasse ao seu estado anterior, estariam acabados. A garota pegou sua bolsa e disse que não precisava de lembretes dele. Ka disse a Zio para se considerar com sorte desta vez, ele não permitiria que ele voltasse ao seu estado anterior. Ele poderia desfrutar dos últimos momentos de sua vida. A garota ficou um pouco triste com tudo isso. Depois, nos mostram o hospital. O protagonista estava perto e disse que havia um departamento de desenvolvimento à esquerda e um departamento de vendas à direita. Apesar do pequeno porte, eles têm um bom lucro. Este é o novo produto deles, chamado Visão de Neve, desenvolvido com base em fórmulas antigas. Ela acredita que, assim que for oficialmente lançado, trará bilhões de dólares de lucro. O cara perguntou se era realmente tão bom, e ela respondeu que, de acordo com as fórmulas antigas, a Visão de Neve realmente tem efeitos impressionantes, mas ela não teve tempo de terminar, pois alguém quebrou o vidro com um taco de beisebol. O protagonista e Mai se viraram e, atrás deles, havia um bando de bandidos com tacos de beisebol. O rosto de Wu disse que B tinha causado muitos problemas a ela. Ela iria encerrar seu negócio. Bai perguntou o que havia acontecido. A garota estava indignada e respondeu como ela ousava fingir que não sabia. Ela acabou de usar sua visão de neve hoje, e seu rosto se transformou assim. Seu rosto não apenas foi arruinado, mas também cheira mal, e respondeu que realmente não sabia disso. Imediatamente, ela sentiu que não cheirava mal e que não sentia nada. Ela ficou mais irritada e perguntou se ela ousava zombar dela. Ela queria matá-la e tentou acertá-la com um bastão. O protagonista pegou o bastão e parou o golpe. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Fiquei surpresa que ele decidiu intervir. Ela cresceu em intimidade um ponto e agradeceu por sua ajuda, mas não queria envolvê-lo. Além disso, ela é responsável pelo fracasso da Snow Vision. Ela disse a ele para sair rapidamente e começou a chorar. O protagonista respondeu que se ele saísse, eles a matariam. Eu estava envergonhada com suas palavras. Apontou o bastão para ela e disse que queria destruir o rosto dela. O protagonista ofereceu resolver tudo pacificamente. A garota perguntou por que deveria ouvi-lo. Ele acrescentou que em 3 horas eles seriam capazes de curar seu rosto. A garota ficou surpresa. Pensou por um momento, virou-se e disse que era muito tempo. Deu-lhes 30 minutos. Se não conseguissem a tempo, ela não apenas destruiria o lugar, mas também garantiria que não saíssem inteiros. Depois, foram para o laboratório, e B disse que agora Z não poderia sair mesmo que quisesse. Ela não deveria ter dado às pessoas um produto instável. O protagonista também observou que eles só precisam entender o que há de errado com este produto. B disse que ela tentou misturar em diferentes proporções, mas o resultado é muito misto. Ela não consegue encontrar o equilíbrio certo, mas devido ao fato de que ela trabalha muito com medicamentos, o olfato dela quase desapareceu. O protagonista respondeu que então não era surpreendente que ela não sentisse o cheiro que vinha do rosto dele. Z perguntou se ele queria restaurar seu olfato. A garota concordou, e ele quis agir. O protagonista tirou um cartão de compra e levantando-o acima da cabeça, disse que tinha um caminho secreto que não só devolveria o olfato dela, mas também o fortaleceria. Ela tinha que confiar nele. Este cartão permite aumentar repetidamente o olfato, o que será suficiente para completar o desenvolvimento da fórmula. Ele colocou o cartão diretamente na testa dela. Depois de um momento, tudo aconteceu,
e a garota começou a cheirar. B começou a se alegrar e disse que ela podia cheirar novamente. Ela achou isso incrível. O protagonista disse a ela para se apressar e preparar a fórmula antes que o tempo acabasse. A garota estava de ótimo humor e concordou com ele. Sua proximidade aumentou em 10 pontos. Ela cheirou um homem. Ela não esperava que ele cheirasse tão bem. Z perguntou a Jai se eles poderiam começar, e a loira confusa concordou. O protagonista, entendido que simplesmente assinar o contrato lhe dava 10 dias de vida, parece que ele encontrou outra pessoa para obter pontos. A garota começou a misturar substâncias e pensou no fato de que uma tarefa que antes era impossível agora parecia tão simples. Imediatamente, ela e seu grupo entraram na sala e disseram que o tempo havia acabado, perguntando se eles tinham terminado. Ele segurou o frasco e concordou. Ela pediu para ele confiar nela, que não cometeria mais erros. Se ela realmente errasse, estava disposta a aceitar as consequências. Imediatamente, ele pegou o frasco, do qual ela ficou surpresa, e ela despejou o líquido em seu rosto. O protagonista perguntou se ele tinha medo de que algo desse errado. Ele respondeu com um sorriso no rosto que seu rosto já estava em péssimo estado, com o que ela deveria se preocupar se algo desse errado. Ele acompanharia após a morte. Imediatamente, seu rosto começou a queimar, surpreendendo a todos. Seu rosto estava queimando gravemente, e sua pele antiga parecia estar caindo. Após um momento, seu rosto clareou, e tanto ele quanto o protagonista ficaram surpresos. Ele olhou para eles e notou que não esperava que ela fosse tão bonita. Ela abraçou o protagonista, muito feliz por ter completado a receita. Sua proximidade aumentou em mais 30 pontos, e ela agradeceu a ele por sua ajuda. No total, ele tinha 2011 afinidades. O protagonista ficou feliz por finalmente poder trocar pontos por quase meio ano de vida. Mesmo depois de trocar por outra pílula de ressurreição, ele poderia viver em paz. O sistema relatou que detectou uma solicitação para trocar por uma pílula de renascimento. A troca foi bem sucedida. Ele usou 200 pontos de proximidade e restou um ponto. O protagonista ficou muito surpreso e recebeu uma pílula, começando a gritar porque ela estava fazendo a troca sozinha. Além disso, ele não entendia por que o preço tinha aumentado tanto, mas ela olhou surpresa. O sistema relatou que da última vez houve um desconto na compra da pílula, e ele usou o desconto, então o preço voltou ao normal. O protagonista ficou muito irritado e achou que era um sistema delirante. Depois, notou que as habilidades médicas de Bea eram muito boas, então a convidou para participar de uma competição médica. Ele perguntou se ela se referia à competição médica nacional. Ela queria aproveitar essa oportunidade, mas foi recusada. Ela entregou a ele um cartão e disse para usar esse cartão para se inscrever. Ninguém ousaria recusá-lo. O protagonista virou-se e ficou surpreso, porque era um cartão de dragão negro, o emblema prestigioso da família He. Não há mais do que 10 deles em todo o buraco de Ian. Pessoas comuns nem podem imaginar seu poder. Ele ouvirá rumores sobre uma garota poderosa da família He. Ele se perguntou se poderia ser ela, e voltou. Bea suspirou e perguntou qual era o uso desse cartão. A competição é organizada pela Medical M, e o nível deles é muito alto. Ele pegou o cartão e disse que, se não tentassem, não saberiam. Ela ficou surpresa e perguntou se ele estava certo. O protagonista respondeu que se fosse uma competição importante, então sim. Por que não tentar? B entendeu que este era o melhor produto deles e que o levaria consigo depois disso. Eles nos mostram um prédio grande. A garota disse ao diretor para ajudá-la durante a avaliação final. O diretor da associação médica, Ju, pediu a Jota que não se preocupasse, dada sua relação com o Sr. Jia, ela definitivamente venceria. Imediatamente, Bom apareceu. A loira cumprimentou todos e disse que gostaria de se inscrever como a presidente da empresa médica Tina. Ela observou que está sua formanda excepcional, por Shisu, e perguntou se ela ousava se registrar com sua pequena empresa. Fiquei surpreso quando ela viu Zhu. A loira disse que era sua colega de classe da universidade. Zio observou que ela não parecia particularmente amigável e acrescentou que não sabe por que ela está sempre mirando nela. O diretor Jay ficou surpreso ao ler os documentos. J disse que a empresa de inteligência artificial estava envolvida em experimentos médicos questionáveis. Jay ficou muito surpreso com isso. Ele se levantou e disse que não eram membros da associação, então não podiam participar da competição. B respondeu que as regras da competição não especificam que você precisa ser membro da associação, seu produto é inovador e eles deveriam se familiarizar com ele. Ele jogou os papéis e gritou que eles não atendiam aos requisitos, então não deveriam desperdiçar seu tempo. B ficou muito surpreso e o protagonista ficou um pouco irritado. Depois que Zul pisou nos papéis de B, a loira se sentou no chão e começou a chorar. J disse que esperava que ela, que foi a melhor estudante na universidade, estivesse nesse estado. A loira pegou os documentos e disse que trabalhou muito neles. Ela queria que ele mostrasse algum respeito. O protagonista ficou bravo e gritou para ele se desculpar com ela. Ele tirou um cartão e exigiu que ele se desculpasse. Jay ficou encantado e perguntou se ele ia dar o cartão bancário dele. O protagonista ficou surpreso com suas palavras e respondeu que não era um cartão bancário. Jay ficou irritado com ele, perguntou se ele estava zombando e bateu em sua mão,
fazendo o cartão voar de suas mãos. Ele repetiu que não participariam desta competição, e ele ordenou que saíssem daqui. O protagonista observou que era impressionante que ele ousasse jogar fora o cartão do dragão negro. Jay ficou furioso e perguntou quem ele achava que era. Ele nunca ouvirá falar de tal mapa. J provocou e disse a ela para olhar para esta pessoa patética. A loira se aproximou e perguntou se precisavam sair. O protagonista respondeu que não era preciso ter pressa. Ele ordenou ao diretor Jay que chamasse o presidente aqui. Zay estava absolutamente certo de que este era um verdadeiro cartão do dragão negro. O próprio presidente apareceu imediatamente e perguntou a Zio por que o havia chamado. O cara se apresentou a todos. Seu nome é Kyu-min. Ele é o presidente da associação médica. Jay pediu ao presidente para não se preocupar. Esta é uma pequena empresa que foi recusada por causa da baixa qualidade de seus produtos. Kyu-min disse-lhes rudemente para serem imediatamente colocados na lista negra. Ele voltou sua atenção para o chão e viu o mapa. Ele o pegou e estava prestes a... Chocado porque tinha um cartão de dragão negro em suas mãos. Imediatamente Jay disse que o cara o fez mostrar. Ele pisou nele várias vezes. Disse para ele jogar fora para não sujar as mãos. Kyu perguntou chocado se ele tinha pisado nele. O diretor sorriu e concordou imediatamente. O presidente o esbofeteou no rosto e gritou zangado que se ele quisesse morrer, não deveria envolvê-lo nisso. J não entendia nada do que estava acontecendo. Jay estava chorando e tentava explicar que era apenas um pedaço comum de papel imediatamente. O presidente pegou Jay pela gola, começou a bater nele novamente e gritou como ele ousava chamar o cartão de dragão negro de um pedaço comum de papel imediatamente. Kyu virou-se e pediu sinceramente uma petição à frente. Assegurou que tudo era por causa de sua negligência. Disse que podia participar sem registro. O protagonista pegou o cartão e notou que a organização realmente não estava funcionando bem. Kyu concordou com ele e pediu desculpas profundas. Bai ficou surpresa, chocada que este cartão realmente tinha tanto poder. Gel se perguntava que tipo de pessoa era essa que o presidente da associação tratava com respeito. Imediatamente, o presidente gritou que o estava demitindo da associação e ordenou que ele saísse. Jay implorou para poupá-lo. O protagonista e Bai viraram-se e pediram para não prestarem atenção nele. Pediram para entrar. Jay começou a chorar, disse que não podia perder o emprego. Pediu para não o demitir. Shu considerou Jay sem espinha dorsal porque só tinha um presidente que os apoiava. Jay também observou que perdeu o emprego por causa dela. Pensou que ela não podia deixá-lo. Ela seguiu em frente. Pediu para ele não se preocupar e lembrar que o nome de seu namorado é Jejian. Jay ficou encantado. Disse que sempre seria fiel a ela. J disse que Bea teve sorte, mas o fato de ela poder participar não significa que ela vá ganhar. Após o início da competição, Bea e G participaram. Bea disse à garota que agora poderia ir e lavar a pomada. A garota perguntou com surpresa como era possível que funcionasse tão rapidamente. Levantou-se e pensou que era algum tipo de fraude. Sexta sorriu e pediu para ela confiar nela. A garota se levantou e perguntou por que não foi escolhida para Tina, porque achava que tinham o melhor produto. Após Zhu perguntar a Jay se ela havia terminado, ela sentiu que Bea já tinha aceitado a derrota. É por isso que uma pequena empresa não deveria participar da competição. Imediatamente, a garota gritou por trás dela. O rosto da garota estava chocado olhando para ela. Bai decidiu correr até ela imediatamente. A garota segurou a mão da loira e se curvou, agradeceu e pediu desculpas pelo que havia dito antes. Ela achava que o produto dela era simplesmente incrível. Incrível, seu rosto brilhava. Bea agradeceu por sua boa avaliação e todas as garotas as cercaram. Elas não entenderam como aconteceu. Depois disso, comecei a analisar os dados de 3 rodadas. O juiz se levantou e disse que após 3 rodadas, as finais entre a empresa Sena e a empresa B de inteligência artificial haviam terminado, e todos estavam radiantes. Seo pegou a mão de Sena e disse que haviam avançado para a próxima rodada. Ela acreditava que a visão neve deles seria um sucesso, e o protagonista concordou com ela, acreditando que, após o dia de hoje, todos conheceriam os produtos Snow Vision. Os produtos estavam bloqueados até o início da fase final, que estava sendo preparada. Gel virou-se para Bai e disse que não perderia para ela. Depois disso, ela estava em seu escritório, jogou um copo no chão com raiva, sem entender como Bai foi capaz de criar um produto tão bom. Gel pensou que não poderia ser melhor que ela, mas Gai apareceu imediatamente e perguntou o que havia acontecido. Era Jejien. E Gel ficou muito feliz. Ela disse que Bai já havia encontrado um cara chamado Zolin e que eles queriam impedi-la de vencer a competição. Gea ficou surpreso com suas palavras e sorriu maliciosamente, observando que Seo havia caído em suas mãos. A garota perguntou se ele o conhecia. Gea explicou que Seo era o antigo jovem mestre da principal família em Heng, mas agora Gea achava que Seo era apenas um cachorro de rua. Ela pensava que não era surpreendente que Bea já fosse tão arrogante, pois encontrou um patrono. No entanto, ela acreditava que uma fênix sem penas e fogo não era melhor do que uma galinha, e que B não seria capaz de alcançá-la em toda a sua vida. A garota abraçou Ga e pediu para ele ajudá-la a vencer. Ga disse que poderiam vencer facilmente, dependendo da vontade do diretor JYN. Ele respondeu que, desde que pudesse ajudar Ga Jiandu, estava disposto a enfrentar quaisquer consequências. Se sorriu ainda mais maliciosamente e ficou encantado. Após isso,
começou a final da 8ª competição da Associação Médica. Os participantes podiam escolher tratar cicatrizes, rugas ou espinhas. J escolheu uma garota com cicatrizes e a convidou para ir com ela. O protagonista pensou sobre isso. Afinal, Zul tinha o melhor remédio para acne. Então por que ela escolheria outra pessoa? B queria escolher uma garota com acne, mas o protagonista pediu a ela para esperar, explicando que as habilidades dos medicamentos não demonstrariam todos os benefícios, o que levaria à derrota. B entendeu e disse para a mulher ir com eles. A audiência percebeu que haviam escolhido a categoria mais difícil, rugas, onde não havia tido nenhum caso bem-sucedido nos últimos 7 concursos. Seria uma batalha difícil pelo campeonato. O apresentador não sabia se a escolha da empresa de inteligência artificial era baseada em arrogância ou assertividade e queriam descobrir. Bai colocou algo na garrafa imediatamente, e um terrível cheiro surgiu dali. O protagonista perguntou o que tinha acontecido, e Bai disse que adicionaram ácido sulfúrico. Z achou isso muito cruel, apareceu e observou que eles tinham problemas. Ela disse que BA não era digna de enfrentá-la. B gritou que ela arruinou sua medicação e chamaria a polícia. J riu e perguntou se ela tinha alguma prova. A garota ficou chateada e pensou que perderiam. O protagonista levantou-se e disse que não deveriam desistir. Bai começou a chorar e observou que foi inútil. Ele só tinha uma garrafa. Tudo era culpa dela. O protagonista disse ao sistema que precisava de ajuda. O sistema respondeu que, de acordo com o pedido do dono, recomendava a compra de água da fonte eterna por 18 pontos de proximidade. Ele achou ótimo, mas perguntou se ela poderia emprestar alguns pontos de intimidade. O sistema respondeu que não oferece empréstimos para pequenas compras. O protagonista ficou um pouco irritado, arrependido por ter comprometido suas chances no campeonato. Ele colocou a mão em sua cabeça, depois abraçou um pouco e pediu para ela não chorar. Ele queria parar de chorar e aumentar seus pontos de intimidade. O sistema relatou que emoções insuficientes foram detectadas para ganhar pontos de proximidade imediatamente. Ele se lembrou da pílula que ela queria e a mostrou. Independentemente do estado de sua empresa, ela prometeu realizar um de seus pedidos, mas também impôs uma condição. A garota perguntou do que ele estava falando. Z disse que ela deveria ser mais feliz. Sua proximidade aumentou em 99 pontos, e ela ficou muito feliz, achando-o muito gentil, abraçando-o. O protagonista estava muito feliz por ter óculos de proximidade. Ele perguntou se ela poderia aceitar a derrota. Ela já disse que não era sua rival. Gen acrescentou que, a partir de agora, a inteligência artificial se tornará motivo de riso na indústria da beleza. O protagonista perguntou com confiança se ele estava certo. Ele trocou a água da fonte eterna por 18 pontos de proximidade, ficando com 82 pontos. Ele deu a garrafa para ela usar. Ela notou que a garrafa tinha um cheiro tão refrescante, mas se perguntava se seria eficaz. O protagonista perguntou se ela confiava nele, e ela concordou com um sorriso no rosto. 1 minuto e 22 segundos depois, ela fez a medicação, despejou o líquido na mão e esfregou no rosto. 2 garotas cobriram seus rostos, e o apresentador disse que agora mostrariam à audiência quem seria a vencedora do concurso. Você disse que BA a superou na universidade, mas agora queria destruí-la. BA respondeu que definitivamente não teria sucesso. A garota com cicatrizes mostrou o rosto, e algumas cicatrizes desapareceram. A mulher também mostrou o rosto e parecia mais jovem. Todos os espectadores, inclusive ela, ficaram surpresos ao ver que a mulher parecia tão jovem. Imediatamente, os repórteres começaram a filmar e fotografar os resultados. Eu fiquei ao lado da garota, e os repórteres disseram que isso certamente se tornaria manchete nos jornais. A garota observou que isso é fantástico no campo da medicina. Ela estava muito irritada e não entendia como isso era possível. O repórter decidiu perguntar qual produto ele usava para obter um resultado tão bem-sucedido. A garota respondeu que era o novo produto deles. Você gritou que era impossível e queria que conduzissem pesquisas sobre esse produto. O protagonista respondeu que poderiam verificar, não se importavam. Depois disso, começaram a realizar experimentos XP. Os cientistas examinaram tudo cuidadosamente e relataram ao juiz. O apresentador disse que, após uma investigação minuciosa, não encontraram quaisquer problemas com o produto. Eles decidiram anunciar o vencedor do concurso e a empresa Tina se tornou eles, da qual ficou muito surpresa. Ela estava chocada e não entendia como isso aconteceu. O blog ficou irritado e observou que ela havia ajustado tudo. J respondeu que ela venceria, custasse o que custasse. B não sabia o que dizer e ficou imediatamente bravo. Gal começou a se aproximar dela, abraçou e observou que a pessoa parada atrás dela podia fazer qualquer coisa. Bai reconheceu o presidente do grupo Gal. Gea observou que não via Zolin há muito tempo. A protagonista observou que não era surpresa que Gel fosse tão arrogante porque ele apoiava, mas ele ainda continuava o jogo sujo, com medo de sair em público. Zil acreditava que Gal não tinha amadurecido nada. Eles ficaram um contra o outro,
e Jean observou que o principal é a vitória, não importa por quais meios. Ba se perguntou quem era Zhou Lin, já que ele podia se comunicar com o Jean gigante daquele jeito. Ele observou que desta vez Ze perdeu sua única chance de voltar. Se assegurou que em 6 meses Saio perderia tudo e perguntou se ele não tinha pensado em pedir ajuda a ele. Ele acrescentou que talvez pudesse ajudá-lo. A protagonista respondeu com um sorriso no rosto que Gao não merecia sua atenção. Jean observou que ele ainda estava teimoso e considerava que ele tinha perdido a cabeça por causa da derrota. O protagonista respondeu que ainda não havia perdido. Ze imediatamente disse ao apresentador que suspeitava que Tina tinha usado a substância Bandichisu, gritou que era impossível, mas antes que ela pudesse terminar, Jean mandou ela calar a boca. Ele disse que poderiam fazer testes porque ele subornou todos os organizadores. A garota observou que não era surpresa que ele estivesse tão calmo. O protagonista disse que não era necessário realizar testes e agarrou a garota pela mão. Acrescentou que ela era a melhor prova. Mostrou a ela e mais cicatrizes apareceram em seu rosto. Em 1 minuto e 23 segundos, todos os espectadores ficaram surpresos e não entenderam o que havia de errado com o rosto dela. Porque estava terrível, ela gritou que era impossível, não havia problema quando o usaram antes. O protagonista decidiu agradecer ao diretor Wu, acrescentou que deveria falar com o presidente sobre sua promoção. Jin ficou surpresa com suas palavras, assim como os outros. Shizu gritou e perguntou o que ele havia feito. Jin assegurou que não foi ele, talvez fosse algum tipo de engano. Jia chamou seus guardas e disse a eles o que fazer. Ele começou a gritar com Jia que não foi ele e entrou em pânico. Imediatamente decidiu admitir que Jia o tinha forçado a fazer isso. O guarda o atingiu no estômago com toda a força para que ele cuspisse sangue e imediatamente perdesse a consciência. Eles o arrastaram para a saída. Ze pensou em revelar a verdade publicamente, mas não há necessidade disso. Jian não o deixará contar tudo. O apresentador disse que agora anunciaria o vencedor do concurso da Associação Médica e entregou o prêmio para comprar, e ela ficou surpresa. A empresa de inteligência artificial recebeu um prêmio e ela ficou muito feliz. Ela correu para o protagonista e disse que eles tinham vencido. E Ga e Gel começaram a sair. O protagonista observou que ela fez um bom trabalho. Ela estava brava e pensou que isso era apenas uma competição comum. Ela não se importa com ele. De qualquer forma, a intimidade de V aumentou em 100 pontos, e ela o beijou, agradecendo por tudo. Depois disso, saíram do prédio e caminharam pela estrada. Ela se perguntava como ele sabia que iriam trocar a droga, mas acreditava que ele ajudou a vencer. Achou incrível quando o protagonista mostrou o telefone e disse que tinha Shulanga. Ela tinha calculado tudo. E Shulanga era o nome oficial de Kenshin, um estrategista, engenheiro militar, estadista e escritor chinês. Ela ficou chocada ao descobrir que ele tinha o próprio estrategista. Imediatamente, alguém apareceu e observou que havia muitos repórteres ali, tornando difícil para ela chegar. Era maio. Ilan acrescentou que só poderia ajudar de longe com alguns planos. O protagonista apresentou Bai à namorada. Ele percebeu que a habilidade de Bai em prever os eventos era muito útil. Bai ficou chocada ao ver Lan, a rainha dos negócios. Lan estendeu a mão e disse que era um prazer conhecê-la. Lan e Bai apertaram as mãos. Ilan comentou que, se Lan fosse enorme, então Zhou Lin era seu imperador. A loira ficou chocada ao descobrir que o gerente mais famoso da indústria financeira chinesa trabalhava para Zhou Lin. O protagonista pegou os papéis e disse a Lan que, a partir daquele momento, a empresa de inteligência artificial pertencia a eles. Ela seria responsável por gerenciar pedidos de várias regiões. Lan perguntou sobre a produção de produtos, perguntando se poderiam estabilizá-la. O protagonista respondeu que tudo estava bem com a produção do Snow Vision, e poderiam iniciar a produção em larga escala. Bai perguntou sobre a fonte da juventude, e o protagonista questionou se poderiam vender apenas o Snow Vision. A Du pensou que seria ótimo, mas estava mais interessada na fonte da juventude. O protagonista ficou surpreso quando Zio tirou garrafas debaixo de seu casaco, dizendo que começariam com 8 garrafas, e quando vendessem todas, organizariam mais. Bai perguntou de onde ele as tirou, e o sistema relatou que ele trocou com sucesso 144 pontos de proximidade por 8 garrafas da fonte da juventude, restando 38 pontos de proximidade. Lang rapidamente deu as garrafas para Mai e disse para ela guardá-las para que ninguém visse. Zhou Lyn ficou surpreso, e o protagonista observou que não era algum tesouro precioso, perguntando quem se importaria com isso. A Du perguntou se não era um tesouro inestimável, achando que ele tinha um coração realmente grande. Lan pegou a garrafa e disse que planejava dividir cada garrafa em 100 porções, vendendo cada porção por 10 milhões, totalizando 10 bilhões por garrafa. O protagonista ficou chocado e questionou se poderiam vendê-la a um preço tão alto. A garota ergueu a garrafa com orgulho e respondeu que definitivamente seria vendida, pois desconheciam as perspectivas futuras da fonte da juventude. Ela subestimou a riqueza das mulheres ricas e acreditava que o produto se tornaria lendário enquanto ela o promovia. A Du se aproximou. A protagonista acrescentou que,
Como ele já tinha contratado essa garota, ela o ajudaria a limpar toda essa bagunça e o chamava de seu pequeno chefe. Ganhar 20 trilhões de dólares em 6 meses era um pouco difícil para ela, mas ela daria tudo por ele. O protagonista ficou chocado com a pressão dela e agradeceu por tudo, e seu entusiasmo aumentou em 10 pontos. Ele percebeu que era realmente difícil impressionar viada, possivelmente um erro de tradução, pois parece referir-se à garota. Cada vez que o número de pontos de intimidade não aumentava ou aumentava apenas 10 pontos, era difícil conseguir mais. Depois que o protagonista decidiu agir e se afastou do carro, começou a correr e disse que poderiam conversar sobre trabalho, pois tinha algo a fazer e sairia primeiro. A massa estava um pouco indignada com isso. Depois disso, o protagonista estava perto de sua casa. Ao entrar, ele tirou o casaco e observou que o grupo de fadas encantadoras era realmente impressionante. Ele precisava tomar um banho e se acalmar imediatamente. Alguém saiu do quarto. Era Zion, que estava tomando banho. Ela notou que ele tinha voltado. Estava quase terminando o banho e ele deveria esperar um minuto. O protagonista ficou chocado ao ver Zion quase nua. Ela jogou uma toalha em seu rosto e disse que, como um jovem mestre, ele deveria ter testemunhado cenas semelhantes antes. O protagonista, tendo removido a toalha, respondeu que, a menos que o jovem mestre não pudesse ser um adolescente inocente. Depois disso, o protagonista abriu o sistema de contrato. Mostrava o banco de dados de contratos, expectativa de vida e recompensas. Contrato para a Terra Seol por 78 dias e a recompensa é velocidade divina mais cálculo divino. Guarda-costas de maio por 7 dias e punho divino como recompensa, mais avanço preciso para matar. E o contrato com Zion por um ano como a véia Dr. BYI por 10 dias com exame médico mais senso de cheiro do urso. O tempo restante da vida do protagonista era de 10 minutos, e ele tinha 48 pontos de proximidade restantes. O protagonista olhou para isso e percebeu que tinha apenas 10 minutos restantes. Felizmente, ele assinou um contrato com BYI, que o ajudou a aumentar seus pontos de intimidade. Ele decidiu trocar tudo e aproveitar alguns dias despreocupados. O sistema relatou que a transação foi bem-sucedida, e o tempo restante de vida do protagonista era agora de 48 dias. Ele observou que agora tinha muito tempo. Da última vez, ele entrou na ilusão, mas saiu antes que a porta se abrisse. Ele se perguntava o que havia por trás dela e deveria dar uma olhada enquanto tinha a chance. Zion fechou os olhos e olhou para dentro de si mesmo, como se tivesse se movido para o templo da deusa. O protagonista reconheceu esse lugar e ficou feliz. Ele pousou no chão e abriu a porta. Ficou surpreso por poder realmente entrar. Zion entrou e ficou tão chocado quanto possível. Ele se aproximou de alguns pergaminhos e considerou que isso era uma lista de todas as deusas com quem ele precisava fazer contrato. Ele abriu o pergaminho e notou que havia 3 volumes, 12 nomes em cada, totalizando 36. Ele se perguntou se conseguiria lidar com isso. Ele viu Ly Xiu, uma das Jade Erpin, agora uma atriz de nível 18 devido a traumas na infância. Ela não sabe como chorar externamente parece fria, mas por dentro tem um coração gentil e deseja ser cuidada. O protagonista sentiu que essa Ling Xiu também era um de seus objetivos comissionados. Imediatamente, uma certa garota com um cachorro apareceu e o chamou de bastante corajoso por invadir o palácio da a deusa. A protagonista ficou assustada com o fato de que havia alguém aqui e era uma mulher. Imediatamente, o cachorro pegou fogo e correu para frente, aumentando de tamanho de forma incrível. A protagonista estava muito assustada. O monstro tentou atacar-se, mas ele desviou e percebeu que era hora de correr. Virando-se, viu as garras do monstro e disse que o assustou até a morte. Era terrível. O protagonista parecia acordar e viu a mão da garota. Perguntou o que estava acontecendo, se tinha tido um pesadelo. Zé estava muito assustado. O Zion abraçou o protagonista e disse que tudo estava bem, não importava o que acontecesse, ela estaria sempre ao seu lado. Zé ficou chocado ao ver uma garota tão bonita abraçando-o. Ela percebeu que ele ainda era apenas um jovem e passará por mudanças enormes em um curto período. A pressão deveria ser significativa. O protagonista pulou para longe dela e pediu para não se aproximar tanto. Perguntou se ela só queria usá-lo e viver às custas dele. Pensou que suas artimanhas haviam sido descobertas. A garota ficou surpresa com sua reação e imediatamente jogou um travesseiro nele por constrangimento. Começou a sair com raiva, dizendo que o verdadeiro dono da casa era um valentão. O protagonista respondeu que ela era uma mulher briguenta. Imediatamente, recebeu uma notificação no telefone. Pegou e notou que seu telefone não tocava há muito tempo desde a falência. Perguntou quem estava ligando agora. Isso foi escrito pelo professor de sala de Home Cad. Hoje é o aniversário do professor Ju. Ele reservou a melhor sala VIP no Hotel Retangran para todos. Pediu a eles que não esquecessem de levar seus entes queridos. O professor Kyo espera que, ao alcançarem o sucesso em suas carreiras, também encontrem felicidade em suas famílias. Todos concordaram com o professor, que imediatamente acrescentou que Seol Lin também deveria vir. O professor Kyo sempre foi o mais gentil com ele. O protagonista concordou, embora não se importasse com Seaya. O professor Kyo foi realmente gentil com ele naquela época,
e ele deveria visitá-lo. Ao sair, disse a Uzion para jantar sozinha e que ele sairia por um tempo. A garota se perguntou para onde ele estava indo tão tarde e supôs que fosse um encontro. Zion notou que deixou cair o telefone novamente, que recebeu uma notificação. Liu Maya escreveu para ele. Queria dizer para não ir à reunião porque prepararam uma armadilha para o dia. A garota olhou para isso, entendeu tudo e decidiu agir. Depois disso, o protagonista estava perto do prédio para onde todos estavam indo. Zio entrou silenciosamente, imediatamente foi cumprimentado e notou que era o jovem mestre Zio. Era Sampan que pediu para não se apressar. Hoje eles têm regras de assentos para os convidados. Aqueles que chegam em carros que valem mais de 1 milhão sentam-se nas mesas centrais e os que valem mais de 1 milhão, nas laterais. O protagonista respondeu que então ele poderia sentar sobre o professor Kyo. O carro em que chegou valia mais de 50 milhões. Pang filho ficou chocado com isso. Seon estava simplesmente chocado. Perguntou qual carro valia 50 milhões. Não era aquele Paganishan que ele havia experimentado antes e que não foi confiscado? Também ao lado dele estava Liu Maya e o próprio protagonista, o professor Kyo, respondeu que era um metrô e custou 50 milhões. Ele queria dizer que chegou de metrô e todos ficaram muito surpresos novamente. Zolin sabia que a vaca o convidou aqui apenas para zombar dele, mas por causa da bondade passada do professor Kyo, ele veio até ele mesmo que essa gentileza fosse devido ao fato de que o pai dele deu um apartamento ao professor Kyo. Leon e o professor Kyo apenas tossiram. O protagonista sentou ao lado de Liu Mevan. A vaca estava brava porque em poucas palavras ele percebeu que queria zombar dele. Ele achou que era digno de um jovem rico mestre. A garota perguntou por que ele não respondeu à mensagem dela, e o protagonista ficou surpreso com suas palavras. A vaca entendeu que Zio tinha uma família rica no passado e não podia comparar com ele, mesmo sendo o chefe da turma, sempre estava na sombra dele. Agora que faliu, ele deve recuperar a dignidade que perdeu naquela época. Sampang imediatamente sentou ao lado da vaca e ele estava constrangido. Sampang disse que ouviu dizer que a família dele faliu e tem muitas dívidas. O chefe agora faz parte do grupo Gal, então emprestar dezenas de milhões, ou mesmo centenas de milhões, não é um problema para ele. Z deveria respeitar o chefe e brindar por ele. Talvez então ele o ajude a pagar suas dívidas. Ele decidiu perguntar quanto Zolin devia. O protagonista ficou feliz que o chefe quisesse ajudar e respondeu que ele devia 2 trilhões e contava com a ajuda do professor da turma. A vaca e Sam ficaram chocados com suas palavras. Em pânico, a vaca bateu em Sam e pediu a ele para parar de falar besteira. O grupo G não é dele, e ele não pode ajudar. Ele também convidou todos para aproveitarem com a culinária K. O protagonista percebeu que tudo havia acabado agora. Imediatamente, o filho se levantou e notou que a Nora estava aqui. Uma linda garota apareceu na nossa frente e pediu desculpas por estar atrasada. Ele se levantou e decidiu apresentá-la a todos. Esta é sua namorada, Lyn Xiu. Ela é uma grande estrela de cinema. Ele queria colocar a mão na cintura dela, mas ela deu um passo à frente um pouco. Imediatamente, Lin olhou friamente para a vaca e ele ficou constrangido. O cara perguntou a Zé se a namorada dele não é bonita. Ele ouviu dizer que a namorada de Si o deixou por causa de dívidas. O filho gritou com S para não olhar para sua nora com um olhar tão luxurioso. Ele acreditava que Zé não merecia uma deusa assim. O protagonista pensou no nome dela porque ela é um dos seus objetivos contratados. O filho perguntou à garota se ela poderia dar um autógrafo a ele. Ele realmente gosta da atuação dela no filme Chasing Dreams in the Entertainment Circle. Quando Liu disse que o marido dela precisa fazer algo hoje, ela sugeriu a ele que temporariamente finja ser sua namorada. Ela pode ajudá-lo a lidar com essa situação. O protagonista respondeu que apreciava a gentil intenção dela, mas isso poderia afetar seu relacionamento com o marido se os rumores se espalhassem, e isso não deveria ser feito. O professor notou que todos os alunos em sua classe encontraram alguém, exceto Zi, que ainda está solteiro. Ele perguntou se deveria apresentá-lo a alguém. Sampan riu e observou que, com tantas dívidas, ninguém iria querer se casar com ele. Kao acrescentou que pode haver alguém interessado em assumir suas obrigações. Bill levantou-se com raiva, pois estavam intimidando Silyn. Depois disso, eles nos mostraram uma motocicleta. Era Mai quem chegou nela. Imediatamente, os rapazes notaram que ela tinha uma figura incrível e era atraente. Sam observou que ela estava vindo em direção a eles e não entendia quem ela estava procurando. Kao respondeu que talvez ela estivesse procurando por ele. Imediatamente, Mai colocou as mãos nos ombros do protagonista e perguntou a Sayo por que ele saiu sem ela, pois ela estava muito entediada em casa. O protagonista pediu a ela para não falar bobagens, pois muitas pessoas estavam observando. Kou e Sam estavam chocados. O professor Kyo ficou encantado que Zelin finalmente tinha uma namorada. Se estava irritado porque Seo disse que ele não tinha uma namorada e não entendia como ele conseguiu encontrar uma garota tão bonita com uma figura magnífica. Imediatamente, Sam observou que a garota Zolin era bonita, mas seu carro era muito velho, e a nora deles dirigia um carro de luxo. O professor observou que, claro, as habilidades do parceiro são necessárias para o desenvolvimento futuro dele. A namorada de Kao é, de fato,
mais destacada nesse aspecto. Um carro de luxo verde imediatamente se aproximou, e ela desceu do carro. Os rapazes notaram que essa mulher era incrivelmente luxuosa, assim como seu carro. Ela também se aproximou deles e perguntou quem ela estava procurando desta vez. Imediatamente, ela colocou a mão no protagonista, chamando de chefe. Ela estava tendo um pequeno problema com a nova fórmula e perguntou se ele poderia ajudá-la. O protagonista respondeu que não havia problemas. Os rapazes ficaram muito surpresos com isso novamente. Sam ficou surpreso que ela também estava aqui para ver Zaoi, ele achava isso incrível. Cole não entendia o que exatamente estava perdendo. Ele gritou que, mesmo que ela tenha um carro de luxo, se ele tiver a oportunidade, ele fará a namorada voar em um jato particular. Zio não deve fingir que ainda é o rico jovem mestre que ele era antes. Ele é apenas um perdedor, tanto financeiramente quanto no amor. Imediatamente, todos ouviram um som e se viraram. Eles viram as rajadas de vento, e Cole e Sam ficaram muito surpresos. Alguém voou em um enorme helicóptero vermelho imediatamente. Uma bela mulher saiu dele. Cole disse que a conhecia. Ela é a famosa rainha dos negócios e agora está recrutando sua equipe. Ele achou que ela deve estar aqui para vê-lo. Cole estendeu a mão para ela, mas ela passou por ele e se virou para o protagonista. Ela se aproximou dele e disse que ainda não jantou e perguntou se ele a convidaria para jantar. O protagonista respondeu que hoje o professor da turma estava ocupado com o tratamento e perguntou se isso seria um problema. Cal respondeu que não havia problemas e que ela poderia participar. Liu sorriu e disse que o poderoso jovem mestre Ze tinha retornado. Sam observou que agora entendia o ditado: um HL faminto ainda é maior que um cavalo. LYN achou que esse cara chamado Zolin era muito impressionante, ele conseguiu encantar tantas deusas de uma vez. O professor apontou que isso está errado, ele deve ser fiel nos relacionamentos, e nada provará sua imagem extravagante. Os caras estavam com ciúmes do protagonista e imediatamente alguém bateu à porta. Era o Gal com a namorada. O enorme guarda gritou que aquele quarto privado estava reservado para ser atendido pelo jovem mestre Gal, e todos precisavam sair imediatamente. O filho perguntou quem era o jovem Sr. Gal e acrescentou que deveria haver uma regra de quem chega primeiro, serve primeiro, e perguntou por que deveriam ceder ao enorme guarda. O enorme guarda ficou irritado e disse que o cara fala demais, e o jovem mestre do grupo deles, Gal, tem prioridade. Ele acertou o filho, que foi ao chão. Liu ficou assustado e disse que não podiam se dar ao luxo de ofender o grupo de Gal. O professor achou que deveriam sair logo. A vaca se levantou e perguntou por que tanta pressa, nem terminaram suas bebidas. Não deveriam esquecer que ele é um funcionário do grupo G, e eles certamente o favoreceriam. O filho ficou encantado porque achava que o monitor legal era realmente capaz disso. O professor acrescentou que, ao escolhê-lo como chefe de turma, o subestimou, e apenas Liu ficou surpreso. Então se aproximou de GA e perguntou de qual filial do grupo GA ele era. Ele é gerente de vendas da construtora GA, e eles estão em apuros hoje. O guarda bateu na vaca e perguntou se um simples chefe de departamento como ele tem o direito de se chamar parte da família GA. O cara voou alguns metros para longe, e Liu perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu nada. O professor se levantou e pediu a todos que não interferissem e apenas saíssem imediatamente. O protagonista interveio e disse que ninguém sairia hoje, ele ocupou este quarto separado. O filho perguntou a Zio o que ele estava pensando e pediu que não se metessem em encrenca. A vaca disse para nem pensar que ele ainda é um antigo proprietário rico diante do jovem mestre Gal, ele é nada. A vaca viu o protagonista e notou que seus colegas de classe estavam certos, ele precisava perceber sua situação atual. O protagonista ficou surpreso por ele ousar contradizê-lo e perguntou se ele esqueceu o que aconteceu da última vez. A garota disse a Gia para não discutir com ele, e pediu ao dono para expulsá-lo e fazê-lo perder a face. Ninguém ousaria desrespeitar a família de Gia. O cara respondeu que faz sentido. Gia disse a ela para ir e convidar a Missy imediatamente. Ela apareceu e disse que não era necessário, pois já havia vindo por si mesma. Missy apareceu em todo o seu esplendor e pediu que saíssem, pois não são bem-vindos aqui. Gia começou a rir de Zolin e perguntou se ele já havia sido expulso assim antes, mas com tantos momentos constrangedores, ele se acostumaria. Ele disse que ela havia dito isso a Jejian, que ficou muito surpreso. A garota apontou para ele com o dedo e repetiu novamente que ela havia dito a ele. Zon é seu convidado estimado, e a partir de agora, este quarto privado é reservado exclusivamente para ele. O filho ficou surpreso que a família He realmente tivesse afastado o jovem mestre da família Gal por causa de Zolin. Liu ficou surpreso que ele tinha uma sala privada exclusiva. Cal perguntou se Zolin não deveria estar falido. Não entendia como ele ainda conseguia manter um status tão alto. Cal começou a ficar muito bravo, rangeu os dentes, apontou o dedo para o protagonista e disse que ele teve sorte hoje, mas não é toda vez que alguém vai cobrir as costas dele. Ele avisou que a gigante Gia tem algumas reivindicações
ramificações contra o Cio. Ele é uma pessoa mesquinha e vingativa, ele precisa ter cuidado. O protagonista agradeceu por sua ajuda imediatamente. A garota estalou os dedos, sorriu e disse que ele poderia simplesmente usar seu cartão de dragão negro para pagar. Não precisava gastar um centavo nessas garrafas de Romanic de 30 anos envelhecendo às suas custas. Se isso não fosse suficiente, ele não podia hesitar em pegar mais na loja de vinhos. Sam apontou que, afinal, ele ainda é um jovem rico de uma família rica. Mesmo em sua decadência, ele ainda é melhor do que eles. A vaca disse que ele fez tanto, mas ainda não consegue superá-lo. A garota não entendia por que ele tinha um cartão de dragão negro. Ela começou a sair e disse a eles para se divertirem, que ela sairia primeiro, mas perguntou por que ele a tratava tão bem, por que ela tem sentimentos por ele. O Du respondeu que era verdade. Zolan só curou o rosto dela. Parece improvável que ela envergonharia a família Gal por esse motivo, a menos que precise de algo mais de Zolyn. O protagonista se perguntou se isso era possível, mas não falou sobre isso. E não pode perguntar para ver o futuro. O Du também ficou pensativo e confuso. Levantou-se e disse que sua namorada precisava ir para a filmagem de um filme de grande orçamento, então eles iriam embora agora. Como sua namorada é uma estrela, ele pode pelo menos salvar a face na frente de Zlyn. O filho perguntou se a Nora conseguiu um papel grande novamente e pensou que ela logo se tornaria uma grande estrela. O protagonista pediu a Miss Ling para esperar. A garota perguntou o que ele precisava. O protagonista estendeu a mão e disse que queria a ajuda dela. Ling ficou um pouco constrangida no rosto. Disse a Sil para mostrar um pouco de respeito. O protagonista disse a Lan que escolheu Shu. Não importa que método ela usasse, ele pediu a ela para ajudá-lo a conquistar o favor dela. Lan concordou com ele e Ling ficou surpresa. Lan sorriu e disse que gostava de Ling. A garota ficou indignada e perguntou como uma rainha de negócios digna poderia ser uma cafetina. Ela se aproximou dela e disse que poderia ajudá-la a participar da série O Jogo do Povo. Ling ficou surpresa e perguntou o que ela acabará de dizer. Ela observou que é agora a série de TV mais popular e perguntou se ela realmente poderia participar. Lan respondeu que o grupo de entretenimento Kirin está diretamente relacionado ao Jogo do Povo. Sua verdadeira posição na indústria do entretenimento é apenas uma atriz de categoria D, enquanto ela fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-la a vencer o campeonato. A vencedora desta temporada receberá o papel principal em um drama fantástico que a tornará uma estrela de alto nível. Ling ficou surpresa por receber o papel principal. A vaca gritou para Ling não acreditar neles e ir rapidamente com ele. Também não deve esquecer que é a namorada dele. Lan perguntou se ela era realmente a namorada dele. De acordo com suas observações, Ling Xiu é a atriz que ele pagou e imediatamente percebeu que cometeu um erro e contou tudo a ele. O filho perguntou ao chefe por que ele precisava mesmo contratar uma atriz para isso, e Liu pensou que ele era um hipócrita. A vaca nem sabia o que dizer. Imediatamente, o protagonista se aproximou de Ling e abordou, perguntando se ela poderia se juntar. O grupo dele e a garota concordaram. Ele deu a ela um contrato para assinar. O protagonista notou que sua senhora Lan tem uma observação afiada e cálculos sábios. O servo se ofendeu com algo e virou as costas, e o protagonista ficou surpreso. O sistema informou que Ling Xiu, que assinou o contrato com sucesso, tem 15 dias de vida restante, uma vida útil de 63 dias, pontos de proximidade insuficientes, incapacidade de receber recompensas em cartões. O protagonista notou que outras pessoas com quem ele assinou contratos estavam apenas interessadas em dinheiro, então ele poderia receber recompensas diretamente através de cartões, mas Jade exigia o cumprimento de certas condições, e parece que quanto mais alto o nível, mais difícil fica. Depois que começaram a sair, a vaca começou a chorar muito. Ele pediu a Ling para não deixá-lo. A garota sorriu e disse para não fingir muito, e então ele seria forte. Ele soluçou e disse que Zolyn era um idiota. Ele o bateu no rosto e agora quer decorar a namorada. Depois que todos saíram, Mai notou que isso não era bom. Nos mostraram o mesmo guarda-costas que veio com a gangue e disse que desta vez Zolyn não seria capaz de escapar. Os caras correram para frente. Um disse que queria uma beleza e o outro respondeu que queria a mais bonita. O protagonista franzia a testa e disse que mostraria para Galdu que ele era capaz. Ele notou que, com tantos contratos com deusas, teria mais pessoas para proteger. Ele não pode escolher escapar. É também a hora de descobrir quão formidável ele é. Ele se enrijeceu e usou a força enquanto se preparava para o golpe. Imediatamente, voou para frente e bateu em 4 caras. Depois correu em frente. O guarda-costas disse que da última vez foi um acidente, mas desta vez seria diferente. Imediatamente, o protagonista deu um soco nele no rosto e disse que desta vez o derrotaria ainda mais. O valentão começou a voar para longe, e o protagonista decidiu usar a força. Ele usou o punho divino, o punho meteoro, e desferiu uma série de ataques em seu rosto. Ze ordenou que ele voltasse e dissesse a Jia que descobriria a verdade sobre o grupo de matadores. Mesmo que a família Jia esteja envolvida na conspiração, mesmo que ele governe Retcon com mão de ferro, ele vai quebrar essa conspiração, afinal esses bandidos já estavam em Gal. Ele bateu no seu valentão e chamou-os de um bando de idiotas. O valentão disse que realmente não pode vencer Zylin. Ele é muito forte. Gal pegou um cinzeiro e jogou diretamente no valentão, mas ele desviou.
Então ela o chutou diretamente no rosto por se atrever a desviar, começou a bater nele e notou que os lacaios de Liakuen haviam chegado, que custavam ainda menos do que os cachorros. Ele mandou que se ajoelhassem diante dele. Ela apareceu imediatamente e perguntou quem tinha provocado a raiva de Gaojin. Jia sentou-se em uma cadeira para se acalmar e perguntou se Yora tinha enviado. A garota concordou. Yora sabia que Zolin ainda estava vivo, então ele pediu a ela para trazer um especialista qualificado para ajudá-lo. O assassino dourado Viu cumprimentou o Sr. Gaojin. A garota disse que este era Viu, o melhor assassino de sua sociedade de assassinos. Ele nunca havia falhado antes. Jia ficou feliz em ouvir que Zolin estava levando uma estrela feminina para participar da série. Ele queria levá-lo lá. Depois disso, nos mostraram a sombra de Fur, uma enorme casa próxima à qual o protagonista e Ling ficaram. Zolin perguntou se este castelo era o lugar onde o jogo do polvo foi gravado, e a garota concordou. Jia apareceu imediatamente e perguntou ao mestre Z por que ele ainda tinha disposição para acompanhar a estrela feminina aqui, e ele não deveria pagar a dívida de 20 trilhões. O protagonista perguntou por que ele estava aqui, e Gal perguntou por que ele não poderia vir. A empresa de entretenimento dele é bastante famosa. Era uma idol trainee. Zinil Ling notou que este é o trainee de idol mais quente e ele está aqui. Zinil se virou e notou que este jogo de polvo está se tornando cada vez mais indigno. Qualquer um pode participar. Se Jeadin não o tivesse convidado pessoalmente, ele não estaria aqui. Ele pediu a ele para não prestar atenção neste canhão de alimentação, afinal, os campeões jogados são dele. Quando o protagonista estava andando com Ling, as pessoas gritavam, esta é a rainha do cinema. Depois, nos é mostrada uma bela garota. Todos ao redor admiravam e fotografavam ela. O protagonista perguntou se ela era famosa. Ling concordou. Uma é um jovem ator popular, a outra é uma rainha premiada do cinema. Eles garantem a popularidade, enquanto ela é apenas uma atriz de nível D. O que ela deveria fazer para competir com eles pelo campeonato? O protagonista pediu a ela que não se preocupasse. Uma vez que já estavam aqui, ele decidiu ir com o fluxo. Somente lutando eles descobrirão quem pode ganhar o campeonato. Ling ficou surpresa porque não entendia como ele poderia estar tão confiante em tal situação. Ele era apenas arrogante ou realmente tinha habilidades. Depois que o apresentador, vestido de polvo, cumprimentou os convidados, as regras são simples, e neste show, artistas e gerentes formam equipes para participar da competição. Após 3 rodadas de competição, os espectadores votarão para escolher um campeão, e o jogo será transmitido ao vivo em todo o mundo. A primeira rodada da competição é chamada de flexões, ou o gerente ou o artista fazem flexões, e a outra pessoa pode escolher ficar em cima ou embaixo. A equipe que fizer mais flexões receberá altas pontuações. C se aproximou de F e notou que ela não tinha um parceiro e perguntou se ele precisava substituí-la. A garota respondeu que não era necessário. Imediatamente, uma certa garota apareceu no cenário, dizendo que estava ali. O protagonista perguntou por que ela estava ali, e Ling perguntou se ele sabia quem era a senhorita Sui. Ela é uma banqueira conhecida e uma grande investidora na indústria cinematográfica. O protagonista respondeu que ela era sua credora, mas Ling permaneceu em silêncio. Depois que o protagonista assumiu uma posição e Ling se sentou nele, todos assumiram suas posições. As garotas estavam deitadas umas sobre as outras e ficaram envergonhadas. Quando Ko fez flexões com uma idol em suas costas e fez 183 vezes, ele disse que não podia mais e pediu para trocar de lugar. A idol desceu e disse a ele para continuar, e quando ficou confuso, Ling, que estava sentada no protagonista, pediu a ele para descer também, mas Zio, que estava muito cansado e até dormiu, respondeu como ele poderia fazer isso. A garota gritou que, caso contrário, perderiam, e o protagonista fez como ela disse. A garota pediu a ele para não ir muito fundo, ela é afraf e isso machucará. Ele começou a fazer flexões e a contagem continuaram enquanto eles estavam muito confusos. As pessoas comentavam tudo isso e não acreditavam se era verdade ou não. O assassino e o ídolo continuaram fazendo isso e, quando definitivamente não gostou, ele segurou o rosto dele e, envergonhado, disse que estava desistindo, escondendo-o, e perguntou por que o rosto dele estava ficando vermelho como uma chaleira. Notou que ele não era gay. O protagonista levantou a cabeça e considerou que eles tinham vencido. A garota o abraçou, ele nadou até ela e gritou que tinham vencido. Se para apenas sonharem com isso. Mostrou a pontuação na TV e disse que programas de variedades não são competições, os espectadores não se importam com os resultados. A garota notou que eles tinham trabalhado duro por muito tempo, mas suas vozes não podiam se comparar às deles. Ela achou isso tão injusto. O protagonista explicou que era por causa da base de fãs deles. Z acrescentou que se quisessem vencer, deveriam se esforçar mais. Depois disso, o apresentador no disfarce de sapo anunciou o segundo jogo, em batalha de bolas. Eles devem estourar os balões dentro do tempo especificado ou serão eliminados diretamente. Quando entrou em uma pose assustadora, o ídolo ficou assustado e perguntou o que ele ia fazer. Quando o agarrou por trás e pressionou fortemente contra ele, o balão estourou. Depois disso, a atenção do público se voltou para a melhor equipe na sala. As garotas seguravam seus balões e tentavam estourá-los. Sui tentou fazer isso, mas não deu certo. Elas gritaram que tinham que vencer e se inclinaram com força.
e o balão estourou. Depois, somos mostrados à equipe do protagonista. Ele perguntou o que estava acontecendo, pensando que esses balões estavam errados. A bola estava esmagada, mas ainda não tinha explodido. E ele continuou tentando. Gal olhou para eles e pensou que tinham vencido o concurso de habilidades médicas trapaceando e ainda queriam vencer aqui. De cima a baixo, ele subornou todos com bolas de alta resistência que pareciam bolas de yoga. Ele podia continuar espremendo-as o quanto quisesse, mesmo que as espremesse para sempre, elas não explodiriam. Depois que Gal sorriu maliciosamente, o protagonista fez isso rapidamente, e Ling pediu a ele para ser mais gentil. Ele não entendia por que não estouravam e queria desistir. O protagonista recebeu 30 pontos de favorabilidade durante esse tempo, e a garota disse que realmente não aguentava mais, suas pernas estavam cedendo, e perguntou se deveriam desistir. O protagonista já estava irritado e pediu a ela para aguentar um pouco mais. Decidiu usar a força e ir em frente. Z pegou a garota e se inclinou abruptamente contra ele, e o balão estourou. A garota parecia ter perdido a consciência, e as pessoas pensaram que Z era uma pessoa incrivelmente forte. Gal não entendia que tipo de arma secreta Zelin usou para explodir a bola de yoga. O número de votos aumentou tanto que eles quase ultrapassaram. Ele percebeu que estragou tudo. Ellie começou a ficar muito feliz, e o protagonista decidiu respirar e disse que, de fato, é preciso uma certa habilidade para vencer. Ling se aproximou dele e perguntou por que ele sempre foi superior. O protagonista respondeu que a respeita muito. A garota ficou surpresa e pensou que ele era um patife, e seu entusiasmo aumentou em 60 pontos. O protagonista chamou o cartão e considerou que os tipos desses cartões com itens estão claramente relacionados à profissão da deusa sob o contrato. Depois que o anfitrião disse que a final acontecerá amanhã, os jogadores deveriam ter um bom descanso hoje. Ling ouviu que o jantar era farto aqui, sorriu e adicionou uma surpresa enquanto esperava por ele. Gal estava irritada, e bem observou que eles representavam uma séria ameaça aos concorrentes. Ele perguntou se deveria cuidar deles, e G respondeu que era exatamente isso que ele pretendia fazer. C se aproximou de Ga e Win e perguntou a Ga se ele tinha algum cérebro. Se esses dois desaparecessem amanhã, como a sociedade reagiria a isso? O protagonista concordou com Su e observou que ela é inteligente, quase se entregando. No entanto, esse cara era uma ameaça ao campeonato, eles podem ter que considerar medidas arriscadas. Não se esqueça de que o campeão deve ser da sua associação A1 quando Ko resolver isso. Sui disse a ele para não se preocupar, eles não precisam contratar seus assassinos. Ela não deixará que ele leve o título. Fai disse que recebeu informações incríveis de insider de Ling Shi. Amanhã, eles só precisarão adicionar ingredientes durante o segmento do jogo. No dia seguinte, o jogo chamado Adivinha a História começou. Os artistas atuam, e os gerentes adivinham o final. O apresentador explicou que, durante o tempo determinado, um cartão é creditado por adivinhar corretamente a história. Os cartões podem ser trocados por votos. Essas são as cartas de solução de hoje. Só podem ser vistas pelos artistas. O protagonista pediu para esperar um minuto, sorriu e disse para lembrar porque eles vivem agora e ele não quer um acidente no show. O apresentador entrou em pânico, mas a plateia ficou muito satisfeita com sua determinação, achando que havia algo suspeito aqui. O apresentador concordou e observou que a ideia era muito boa, colocando os cartões dentro. O apresentador notou que, como estavam falando sobre isso, o primeiro cartão seria para o seu grupo. Ele pediu a Lady Ling para começar. O cartão dizia que a senhora Mangjong estava chorando na grande muralha. Ela começou a entrar em pânico e não sabia o que fazer nem como mostrar. Zio pensou que ela estava mostrando a ideia de constipação e perguntou se havia tal ilusão, fazendo todos rirem. A garota ficou muito chateada por receber uma opção tão difícil. Acho que é um jogo em que eles adivinham o nome do filme. E todos começaram a mostrar várias coisas a seus parceiros. Depois disso, você mostrou o número 3 com os dedos. Ela tinha o filme 3 anos de silêncio. O ídolo estava mostrando o filme Dança com o Galo. O protagonista perguntou por que ela não estava se apresentando adequadamente. A garota estava muito assustada e pensou que estava se apresentando muito mal. Sui pediu a Zolyn para parar de resistir. Até agora, ela tem muitos fãs, é suficiente trabalhar com ele. Ela disse a ele para parar de lutar pelo campeonato.